Fala pessoal, começando mais um quinta temporada, meus amigos Márcio Escudeiro, Marina Bernardi, tudo bem com vocês? Tudo bom? Mais tudo ótimo, tudo ótimo. É tão bom quanto as vinhetas funcionam direitinho, né? Pô, sensacional! Aí na hora certa. É muito Você legal. Vê o que é um produtor, um diretor, quando a gente tem no programa, o que foi no programa passado, a confusão que deu, né? Faz parte, né? Outra coisa. Agora o programa fica de novo com aquela elegância de sempre, com aquele elan. E tô falando bonito. Não é? Não é? Olha, maravilhoso, Márcio. É bom ter você aqui. Obrigado, muito Marina. Bem, obrigado. Márcio. Eu não sei se todo mundo compartilha dessa sua teoria, né? Mas muito bem. Por falar em ter você aqui, o nosso correspondente internacional não deu as caras até o momento, né? A gente não sabe o que aconteceu. O Davi Bayer está literalmente sumido, mas a qualquer momento pode adentrar ao programa. Bom, vamos lá, gente. Temos uma convidada muito interessante, muito especial, mas antes disso, vamos no nosso momento joinha. Bora, vamos ver a vinheta, cara. Cadê o negócio? Cadê a agilidade? Tem vinheta para momento joinha, tem? Costuma ter. A pergunta que não quer calar. Quem faz esse momento é o Davi. O Davi não está aqui, quem é que vai fazer o momento? Quem? A Marina? Quem? Marina, lógico. Bom, vamos para o momento joinha, então, pessoal. Não esqueçam de deixar aí o seu like, tá? Ativem o sininho para que vocês recebam todas as atualizações, porque as entrevistas são incríveis e você não pode perder nenhuma. E se inscreva no canal, né? Por favor, inscreva no canal para que a gente possa crescer e trazer mais pessoas incríveis aqui para todo mundo assistir. Muito bem. É o que se espera, né? De você do outro lado. Não, pelo menos, a gente. Pelo menos, a gente está 5 temporadas no ar, pelo menos dá uma força aí, gente. Eu queria agradecer a você que já nos acompanha, seja sempre muito bem-vindo. E para você que está assistindo o M pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, pessoal, a gente tem uma convidada hoje, sarrafo alto, muito bacana. A Paula, eu acho que fala Roche. Eu acho que a pronúncia é Roche. Não sei se eu estou pronunciando certo ou errado. Não deve, mas não deve. A gente vai, não deve estar. Geralmente eu não acerto as pronúncias. Mas a gente vai perguntar para ela exatamente agora. Vamos lá, vamos chamar a Paula Roche. Eu apresento ela aqui para vocês logo na sequência. Cadê a nossa vinheta de convidado? Aqui a Paula com a gente. Eu acertei? Ô, Paula, é Paula Roche? Claro que não. Acertou. Não. Acho que foi a primeira pessoa que acerta no sobrenome inteiro, hein? Viu? Foi perfeito. Sandro travou. Perdemos o âncora, hein? Estou aqui, gente. Vocês me ouvem? Eu não, a gente te ouve. A gente te vê. Nós perdemos o âncora, né? Quer dizer, não foi com qualidade. Você vê que a Marina... Estou aqui. Agora você voltou. Não pegou. Depois eu vou te passar o link do meu curso, tá? Travou mal pra caramba. Cara, eu vou fazer esse curso da Marina, mas assim, no início assim, também é para ver que é fortes emoções que teremos pela frente. Deixa eu só explicar para a Paula que ela não está entendendo nada do negócio de curso. Paula, toda vez que eu congelo com elegância. Eles dizem que eu tenho que fazer um curso para dar esse curso para eles, para saber como que eles congelam com elegância, porque eles sempre congelam assim. Nossa, para mim também. Eu congelo nas piores caras. Eu preciso desse curso. A gente vai fazer esse curso da Marina assim que ela criar esse curso, que a única pessoa que eu vejo congelar com elegância é ela. Impressionante. Tem técnica aí. Isso tem técnica. Tem, claro. Tem técnica. Método, tem tudo. Tem tudo. Deixa eu apresentar a Paula. A Paula é especialista em inteligência emocional e empatia, com foco em neurociência e comunicação não violenta. É também certificada como Chief Happiness Officer, fundadora do Mídia Amor e apaixonada por propósito. É colunista da Vida Simples e LinkedIn Top Voice em equilíbrio e bem-estar. Com experiência de mais de 10 anos em gestão estratégica, ela entende na prática os desafios culturais de diferentes organizações.
Ou seja, gente, estamos aqui com o sarrafo lá em cima, assunto que a gente gosta, assunto quente, assunto bacana. O Márcio, porra, tem uma pegada também de PNL, eu acho, um negócio desse, né? Verdade, verdade. Por aí. O Márcio tem essas pegadas de PNL, pegada de, sei lá, de como é que é? Hipnose, hipnoterapeuta, hipnose, fez curso com o Cortella, fez curso com sei lá quem. O Márcio tem uma pegada boa aí para falar. Eu tenho igual o Cortella, eu estou deixando, cultivando aqui essa barba, que estou deixando crescer para ficar parecido com o Cortella. Está por aí. Tá no caminho, cara, tá no caminho. E tem uma coisa aqui bem legal, que eu vou aproveitar aqui logo no início, da Paula, abre aspas, empresas de alta performance entendem que precisam de pessoas que liderem suas emoções e suas relações. Minha missão é promover essa capacitação de forma prática e eficaz, com base em ciência e resultados comprovados. Fecha aspas. Bom, vamos lá, né? Vamos pegar esse gancho. A Marina está com os olhinhos brilhando. Eu já vi que ela está ali, ó. Eu vou deixar. Ladies first, Marina. Vai lá. Você vai roubar minha pergunta, mas tudo bem, vai. Vamos nessa. Paulo, vou deixar você começar. Então tá, deixa eu começar. Ô, Paulo, eu acho esse assunto tão importante, né? Dentro das empresas é muito importante, eu acho que e para a nossa vida também, né? Num relacionamento com as outras pessoas, né? Do nosso convívio. Mas dentro das empresas eu acredito que isso seja fundamental. E eu queria te fazer uma pergunta sobre uma coisa específica que eu escuto muito, mas eu tenho muita curiosidade de entender como funciona, que é a comunicação não violenta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. O que seria isso, tá? O que seria essa comunicação não violenta e como que isso impacta nos relacionamentos principalmente dentro das empresas, que sempre existe uma hierarquia e eu acho que essa situação dessa comunicação precisa ser muito bem feita, né? Porque dependendo do perfil comportamental de um e do outro, aí a pessoa chora e aí ela, né? Então, assim, a comunicação não violenta entra aí nessa situação. Perfeito, Marina. Eu só vou contextualizar um pouco para responder essa pergunta, que eu vim de uma transição de carreira. Então, quando eu falo que eu trabalhei por mais de 10 anos na área de gestão de empresas, desde familiares até multinacionais, eu trabalhava com consultoria de gestão. Eu sou bióloga de formação e aí me especializei na gestão ambiental, depois gestão estratégica. E aí eu percebi que a raiz de todos os problemas na empresa, não importa o tamanho, não importa o contexto, está sempre na comunicação. As pessoas têm uma dificuldade gigantesca de expressarem aquilo que elas querem, porque muitas vezes nem elas têm clareza do que elas querem. E elas não têm essa percepção que você falou, Marina, de entender que cada pessoa é única e cada pessoa tem necessidades muito específicas. Então, o jeito que eu vou me comunicar com o Sandro vai ser um jeito diferente que eu vou falar com o Márcio e um jeito diferente que eu vou falar com a Marina, ainda mais num contexto individual, especialmente num contexto de conflito. E as pessoas têm essa dificuldade de entender muito por ditados famosos como eu tenho que me expressar do jeito realmente que eu sou. Eu vou falar e aquilo que eu receber dos outros, eu vou ser também para os outros. Então, eu sou reflexo daquilo que agem comigo e coisas nesse sentido. E quando a gente começa a enxergar a responsabilidade que a gente tem nas nossas interações, na nossa comunicação, a gente também descobre um poder muito grande da gente diminuir conflito, da gente ser muito mais assertivo, da gente ser específico e, principalmente, da gente chegar a acordos benéficos. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, e talvez o nome não seja tão ideal, porque as pessoas se assustam e enxergam como violência, de repente, uma gritaria, uma briga, algo muito agressivo, e a violência pode até estar num conselho. A violência pode até estar quando eu tento educar alguém ao invés de ouvir, ao invés de estar presente, ao invés de escutar. Então, eu costumo dizer que toda vez que a gente se coloca acima de uma pessoa, a gente, de uma certa forma, está sendo violento. A gente não está criando espaço para uma troca e até para um aprendizado, porque em toda interação a gente pode aprender, como nessa interação
que eu vou com certeza aprender ainda mais com vocês aqui. Então, quando a gente entende que a comunicação ela pode ser mais empática, que seria essa comunicação não violenta, de eu realmente me colocar no lugar do outro, mas não sendo eu, não sendo a Paula, entendendo o que a Marina, no contexto dela, na situação dela, com as necessidades dela, precisa. E eu só vou saber fazer isso se eu escutar, se eu conseguir também expressar os meus sentimentos com autenticidade, com vulnerabilidade, para criar um espaço seguro, né? Por isso que eu falo que não é técnica, porque não existe fórmula mágica, é um ideal. Quando eu assimilo que a minha intenção de fato é me conectar genuinamente com o outro e ser vulnerável, só isso já transforma muito. Paula, deixa eu fiquei curioso, assim, que realmente é um caminho muito interessante, mas eu fiquei com uma dúvida aqui que eu queria tirar com você. Como é que a gente consegue fazer isso sem perder a nossa identidade? Quer dizer, você está lá conversando com uma outra pessoa, tentando, obviamente, se colocar naquele lugar, mas você tem as suas convicções, você tem as suas ideias, os seus pensamentos, né? A sua maneira também. Como é que a gente consegue, qual é a linha que a gente traça para também não se anular enquanto pessoa, né? Para você não se doar tanto àquele discurso ou aquelas posições a ponto de você perder as suas convicções. Como é que a gente consegue equacionar isso? Quanto mais autêntico você for na comunicação, Márcio, mais a outra pessoa vai perceber isso e maiores as chances de conexão. Porque a gente percebe quando alguém está sendo fingido. Se eu falar com vocês aqui algo que eu não acredito, algo que é forçado, algo que eu estudei, mas que de fato eu não pratico, mesmo que seja nas minhas microexpressões, vocês vão perceber a falta de autenticidade, porque nós somos bichos sociais, a gente se conecta, a gente foi feito para interagir. Se a gente conseguiu fazer como ser humano tudo isso que a gente construiu como sociedade, para o bom ou para o mal, mas principalmente olhando para as coisas poderosas e positivas, que nós somos a espécie que mais se desenvolveu no planeta, a gente só conseguiu fazer isso não graças à nossa inteligência. Porque você pode pegar o ser mais inteligente do mundo e colocar lá na savana que viviam os nossos ancestrais. Coloca uma réplica do Einstein com todos os livros. Ele com certeza não vai sobreviver. Nós só sobrevivemos pela nossa capacidade de interagir e de colaborar. Então, a gente consegue perceber quando os outros não são autênticos e verdadeiros com a gente. E claro que quando você aprende um novo jeito de se comunicar, é natural, Márcio, que no começo pareça um pouco robótico. Então, eu vou falar um pouco dos meus sentimentos e das minhas necessidades, mas eu nunca fiz isso antes. Então, sim, no começo pode parecer forçado, mas é importante, inclusive, alinhar essa intenção de um jeito autêntico com a pessoa. Olha, estou aprendendo uma nova ferramenta, estou adorando isso, eu quero muito praticar, considero você uma pessoa de confiança, que eu posso tentar me expressar da melhor forma possível. Me fale se você se sentir desconfortável. Vamos aqui caminhando para melhorar a nossa relação, porque eu quero escalar isso para depois ambientes empresariais, né, para outras pessoas que de repente eu não tenha tanta relação. Então, também uma boa estratégia é a gente começar com as pessoas mais íntimas, mais de confiança, né? Exercitando, né? E depois escalar isso para outros círculos de influência. Ô, Paula, deixa eu te perguntar, botar uma cereja nesse bolo aí, que eu fiquei curioso. Tem uma tendência, agora, as grandes empresas, várias empresas, inclusive, elas estão começando a abandonar a agenda woke, né? Porque estão vendo que estão tomando prejuízo, financeiramente falando. Várias empresas, inclusive já aqui no Momento Audiência de hoje, as pessoas estão comentando muito isso. Várias marcas fortes estão deixando a agenda de lado. E eu acho que essa agenda woke com a comunicação não violenta, ela não potencializou muito, porque o mundo ficou um pouquinho, na minha opinião pessoal, o mundo ficou muito chato. Entendeu? Eu acho que tem que ter respeito, lógico. A palavra de ordem seria respeito sempre. Mas eu acho que o exagero que a agenda propõe, muitas vezes o ser humano, aquela velho ditado, né? O que diferencia o veneno do remédio é a dose. Né? Muitas vezes a dose acaba ficando um pouco em excesso e aí vira veneno. Eu acho que a agenda woke ela entrou muito nessa onda, ela acabou ficando muito, muito forte e empresas não estão aguentando, entendeu? Porque segmentou muito
E aí a comunicação não violenta, ela também ficou muito sensível, né? Porque uma coisa é a gente discordar. E discordar não é ser violento. Tem uma posição. A gente pode aqui discordar de vários assuntos e eu vou continuar te amando, te achando bacana, te achando legal, e tá tudo certo. Essa sensibilidade exacerbada é que me incomoda um pouco, principalmente com relação a essa agenda woke. Você acha que eu estou viajando na maionese ou existe de fato uma certa exagero? Tem muitas camadas para a gente analisar aí, mas você colocou uma cereja interessante no bolo, porque eu gosto de falar sobre os elefantes que estão na sala. A gente sabe que o que a gente gostaria, os ideais são uma coisa, mas a prática é outra. E até para te dar um exemplo, esses dias num vídeo também que eu gravei para um podcast no YouTube, tiveram pessoas, algumas, assim, uma pessoa específica que fez um comentário bastante violento para o grupo em que eu estava participando do podcast, etc. E eu respondi usando os princípios da CNV, mas discordando. E a pessoa falou, mas como assim? Você, estudiosa, especialista no assunto, tá vendo? Você não pratica aquilo que você realmente prega. E aí já dá para entender que a pessoa ela não tem clareza, ela acha que, de repente, a CNV, a própria inteligência emocional, é a gente chegar no estado passivo, de ser bonzinho, de aceitar todas as coisas, de não colocar limites, e pelo contrário. Quando a CNV é realmente assimilada, a gente consegue expressar muito melhor os nossos limites. A gente consegue, inclusive, propor ambientes mais seguros para que todo mundo se sinta ouvido, todo mundo se sinta incluído. Então, quando você fala que muita coisa da agenda de diversidade tem falhado, é porque muitas empresas elas até valorizam a diversidade, mas não sabem como fazer a ponte para a inclusão verdadeira. E aí elas trazem grupos complexos para conviver dentro de um mesmo contexto, e claro que isso vira um caldeirão de conflito, porque as pessoas não aprenderam mesmo o ideal. Às vezes elas aprenderam técnica, mas elas não aprenderam o ideal, especialmente no momento do conflito. Então, para mim, tudo isso, Sandro, mostra que a gente tem um longo caminho de entender o que de fato é demonstrar empatia na prática, inclusive nessas situações de conflito. Não é evitar o conflito, muito pelo contrário. O conflito ele pode ser muito benéfico se a gente tira proveito dele, de entender, ok, vamos entender aqui quais são as necessidades diferentes das partes. O que está por trás dessa fala, às vezes, violenta? Como é que a gente pode fazer pontes? E como é que a gente pode criar um espaço seguro até para errar? Então, se por acaso eu fizer uma fala aqui que ofenda algum de vocês, seja na questão de gênero, seja numa questão específica que eu não saiba, eu vou pedir, vocês podem, por favor, falar como vocês preferem que eu me dirija, como eu me direcione a você. Mas vamos criar esse ambiente seguro. Então, acho que não dá para a gente tentar também promover ambientes com mais tolerância sendo intolerante. Verdade. Entende? Só que, claro que existem muitas camadas, porque quando a gente fala de grupos oprimidos, existem muitas dores aí. Grupos que sofreram um preconceito racial que nenhum de nós aqui sofreu mesmo na pele a vida toda, por exemplo. Eu acho, Paula, aproveitando o que você está dizendo, eu acho que esse talvez seja o principal problema da agenda woke. E porque eles, de oprimidos, eles passaram a ser opressores, né? Em algum sentido. Então, existem muitas exigências hoje, muitas teorias dessa agenda que impõem um comportamento. Não é que eles estão negociando ali um entendimento melhor, mais amplo. É uma imposição de um comportamento para a sociedade, talvez não seja o que a sociedade quer. Talvez aquele grupo queira aquele comportamento, e é super respeitável isso. Você pode querer ter um modo de vida, um modelo para praticar, né? Mas, do outro lado, existem outras pessoas também com outros ideais. Então, acho que quando você começa a impor isso, vira uma imposição, você deixa de ser o oprimido e passa a ser o opressor. O grande ponto dessa agenda hoje, eu acho que é esse. São ideias muito radicais em alguns pensamentos, né, em algumas direções, e essa exigência de um comportamento similar, ela acaba criando uma certa barreira, uma certa resistência. E aí eu vou te dar um exemplo, para não ficar só no discurso vazio, né, que é com relação, por exemplo, à linguagem neutra, ou algumas palavras que essas pessoas consideram racistas, e que não são, de fato, né, são palavras originadas lá atrás, Grécia, no latim,
Roma, enfim, e que nada tinham a ver com racismo, e que hoje, só por usarem uma cor, né, que é caixa preta, por exemplo, judiar também não tem nada a ver com o judeu, mas não tem. Como é que caixa preta pode ser racista, né? Como é que tem uma outra palavra que se usa, que eles reclamam muito. Tem várias. Criado mudo, por exemplo, uma outra situação que em nada, se você pegar a etimologia, pegar a origem, pegar a raiz da palavra, em nada tem, né, de racismo nisso. Em momento algum era contra uma pessoa, ou qualquer pessoa, mas nem uma pessoa de alguma etnia ou de alguma raça, não era relacionado a pessoas. Denegrir, por exemplo, é uma outra palavra que se usa muito para dizer que era alguma coisa voltada, não tem nada a ver com escravo, enfim, são muitas as expressões, muitas as palavras que acabaram sendo adotadas por esse grupo, né, e de maneira distorcida, de maneira até mentirosa, porque se você pegar a origem, nada tem a ver com o sentido que eles estão dando hoje. Então, eu acho que esse papo é maravilhoso, porque, assim, quando a pessoa fala denegrir e uma outra, ou criado mudo, ou, por exemplo, caixa preta, e outra se sente ofendida, aí aqui é consulta. Aqui é uma consulta. Como é que eu devo me comportar? Porque, olha, eu não vou entrar nesse papo de que isso é errado, isso é racismo, porque eu sei que não é. Né? Então, essa questão da empatia... É delicado. É bem delicado. Porque eu estou violentando se eu, para poder ficar em paz com aquele grupo ou com aquela pessoa, eu ferir os meus princípios e o meu conhecimento. Né? O que a gente pode começar a fazer? Primeira coisa que a gente fala é que a gente também não pode cobrar do oprimido um papel, uma responsabilidade, sendo que os grupos opressores é que sim são mais responsáveis. Então, por exemplo, na questão racial, nós 4 aqui temos que assumir mais responsabilidade por isso do que uma pessoa que passa a vida toda sofrendo preconceito e às vezes ao entrar num comércio sempre vai ter um segurança olhando de mau jeito, a pessoa vai ter menos oportunidades de carreira, enfim, existem estatísticas, são fatos que provam isso. Então, quando a gente não entende de fato essa dor, por exemplo, nessa questão, no caso racial, ou vocês dois, né, o Sandro e o Márcio, não entendem a dor de fato do gênero, né, da questão que as mulheres enfrentam. Então, o que a gente pode fazer para a gente se posicionar e criar ambientes mais inclusivos em que as pessoas se sintam mais pertencentes de fato? A gente precisa entender que, assim, apesar da gente nunca saber qual é a dor mesmo que a pessoa passa, a não ser que a gente viva aquela situação na prática, a gente pode ativar a nossa curiosidade e a gente pode tentar entender qual a necessidade por trás daquela fala, que pode até expressar uma postura violenta, mas como o fundador da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, fala, por trás de toda violência existe uma necessidade não atendida. Vamos entender qual é essa necessidade. Se alguém fala que denegrir ofende, não precisa ir para a questão etimológica. Por que ofende? Por que a pessoa se sente assim? Se dá para entender que o denegrir vem do negro e o negro está muito vinculado, a gente pode ir para o lado negro da situação, o humor negro, sim, é fato que o negro vai automaticamente para coisas mais negativas. Ele tem esse viés. Por que não começar a mudar para humor ácido? É um pequeno esforço. Paulo, ele não tem a ver com questões raciais, né? Esse viés tem a ver com uma questão muito mais universal, né? Da luz ser uma coisa que realmente esclarece mais. E quando se fala do escuro, da escuridão, do negro, né? Você deixa as coisas mais obscuras. Você não enxerga, por exemplo, numa ausência total de luz, a gente não vê nada. Né? E isso não tem nada a ver com uma pessoa, ainda mais uma questão racial. Tem a ver com uma situação física. Né? A gente, mas eu entendo esse ponto. Mas a pessoa pode trazer para ela, é isso que ela está falando aí. E a sociedade como um todo acaba fazendo essas relações. A gente pode ir para a questão etimológica e falar, isso não é verdade. Pode ser, em muitos casos. Mas se a gente for para uma questão de associações que a sociedade faz, a gente entende que a sociedade sim faz, e existem muitas pesquisas que mostram isso até com crianças, né? Crianças que, às vezes, negras, são colocadas junto, o que você vê nessa imagem de uma boneca negra, uma boneca branca? Elas mesmas acabam escolhendo a boneca branca, achando que isso é bom e o negro é ruim.
Então, existem, sim, muitas associações inconscientes que vão criando vieses preconceituosos e que a gente não se dá conta. Então, por mais que não seja etimologia a raiz da palavra, a gente pode propor diálogos em que a gente se desafie. Eu acho que o principal ponto para qualquer questão de preconceito, de conversas difíceis, é a gente se abrir para ter curiosidade. Então, por mais que eu discorde de algum ponto de você, do Márcio, ou da Sandra, ou da Marina, deixa eu ter curiosidade para entender o que está por trás dessa fala, qual a necessidade, qual a dor, o que a pessoa quer de mim. Porque quando a gente fala, vamos chegar num acordo, que deveria ser o ápice da comunicação, a gente chegar a acordos benéficos, é atender às necessidades da melhor forma possível, às vezes numa solução que a gente não tinha pensado. Então, se eu entendo qual a minha necessidade, poxa, eu tenho uma necessidade nessa conversa de ter respeito, mas de ter conexão, e a outra pessoa, de repente, tem a necessidade de segurança, de não se sentir ofendida. Como é que a gente pode criar aqui uma cartilha, boas maneiras para a gente ter um ambiente de troca seguro, em que essa conexão vá promover um espaço maior, sabe, de aconchego, um espaço maior de segurança para que essa troca possa chegar a gente a ter soluções melhores. Porque eu acho que quando a gente cria um ambiente de medo, e não importa se eu me sinto segura, mas se eu estou criando um ambiente para a Marina, de repente, se sentir acuada, isso já é um ambiente inseguro. Esse ambiente inseguro, ele tem inúmeros efeitos negativos na criatividade, na inovação da empresa, na sustentabilidade, nos lucros, no negócio. Então, tanto que uma das pesquisas mais famosas que foi feita pelo Google, né, quando ele avaliou o que diferenciava times de alta performance, o único denominador em comum não foi alta inteligência de alguém na equipe, não foi nenhum fator específico, não teve nada a não ser que as pessoas se sentiam realmente à vontade para compartilhar ideias, sem medo de serem ridicularizadas, de serem rechaçadas, ou de alguém não as ouvi-la, independentemente do gênero, da raça, de alguma deficiência que elas têm. Paula, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Desculpa te interromper, só para pegar esse gancho que você falou mais uma vez, eu achei interessante. Criar um ambiente seguro, né? Mas quando a gente tem grupos exigindo comportamentos seus, por exemplo, a gente tem um grupo que tem ali questões raciais e que exigem que você não fale certas palavras. E aí você tem outro grupo com questões de gênero que exigem que você também fale certas palavras, que é a questão do gênero neutro nas palavras, né? Quer dizer, é um grupo solicitando uma coisa, outro grupo solicitando um outro comportamento, e se a gente permitir isso, cada um dos grupos que vão se formando, diversos setores da sociedade, podem exigir que você tenha um comportamento específico para se referir, e daqui a pouco você não tem segurança nenhuma. O ambiente é inseguro, porque qualquer coisa que você fale, você vai estar ofendendo um grupo, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente precisa levantar, porque a língua portuguesa, por exemplo, que é o que a gente está falando agora, ela tem uma normativa, né? Ela tem ali a sua origem, né? Os seus princípios, a sua... Enfim, a sua aplicação. Norma culta da língua. Exatamente, norma culta, a sua aplicação. Então, se grupos começarem por se sentirem ofendidos de alguma forma com coisas que, de fato, na origem não tem ofensa alguma, e a gente pode esperar que isso se prolifere, porque a gente não pode considerar que apenas dois grupos tenham razão nessa questão, né? Podem surgir o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e porque nesse pensamento que a gente teria empatia com um e não com outros. Então, eu acho que tornaria um ambiente inseguro também por uma simples conversa, né? Por um simples bate-papo. Qualquer coisa que eu diga ali pode ofender alguém. E isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar, né? De fato, eu entendo que a sua fala vem dessa posição de você, de repente, se sentir acuado, né? Inseguro de entrar no grupo e não estar totalmente à vontade, tendo que escolher muitas palavras e, de repente, perdendo a sua autenticidade. De repente, vem dessa incerteza, dessa insegurança. E eu sei que muita gente se sente assim também. Por isso que eu digo que o principal é a gente se mostrar disponível. Num primeiro momento vamos entender de onde estão vindo essas solicitações, ao invés da gente só rechaçar e falar, não é possível, porque vamos combinar que qualquer língua, para ela sobreviver ao tempo, ela precisa ser viva. No século XV, as pessoas falavam vossa mercê. Isso foi se desdobrando para vós mercê, hoje é você, é VC, né? E assim vai, né? Nos chats da vida.
A língua é muito rica. Recentemente a gente passou por uma reforma ortográfica que foi desconfortável, que às vezes ainda gera dúvidas, ainda mais para a nossa geração, mas que a gente vai se adaptando, enfim. Então, acho que o principal é a gente entender o que cabe ou não a gente se adaptar. E eu mesma, como eu faço palestras para muitas empresas sobre esse tema e sobre segurança psicológica, é natural que as empresas me mandem as cartilhas delas e falem, olha, aqui a gente prefere, ao invés de falar bem-vindos, por que não falar boas-vindas e tentar usar expressões? E é claro que tudo bem, eu posso fazer o esforço. Será que eu vou escorregar? Possivelmente, em um outro termo. E eu acho que o melhor é a gente fazer o combinado. Gente, eu estou aqui para criar a melhor experiência, um ambiente seguro. Se eu falar algo que de alguma forma ofenda alguém, né, por exemplo, usar o termo mancada, algo nesse sentido, e eu não perceber, vocês podem se sentir à vontade para falar, putz, Paula, eu preferia esse termo, assim como eu posso fazer essa troca. Então, acho que quando a gente cria ambientes mais leves e se expõe esse receio, gente, eu estou aqui com receio de falar algo que ofenda alguém, a minha intenção não é ofender. Então, acho que antes de tudo, Márcio, apesar dessa incerteza, né, e desse medo de você se expressar, eu acho que eu iria para... Né? É um policiamento, né? Que muita gente tem, como é que eu posso me conectar à minha intenção? Se a minha intenção é criar um ambiente seguro e me conectar de verdade com as pessoas, expressa isso num ambiente que você se sinta inseguro nesse sentido. Falar, olha, gente, aqui eu não sei se eu vou ofender e tal. Vocês podem ficar à vontade, vamos trocar, vamos falar, se eu falar alguma coisa nesse sentido, para que os ambientes, de fato, fiquem mais leves, né? Para que a gente possa criar essa inclusão. Mas você acha, Paula, que isso é um ambiente leve, um ambiente de policiamento, onde você tem que se preocupar com cada coisa que você fale, para não ofender alguém? Isso é um ambiente leve. Deixa eu entrar nessa conversa aqui, porque vocês dois monopolizaram o papo. Eu também quero falar também. Vocês estão monopolizando a conversa. Você está aí, pô, virou o quê? De frente com a Gabi? De frente com o Márcio? Vocês podem falar que estão muito caladinhos. Não, vocês estão monopolizando o assunto. O assunto é rico. Paula, ele está sendo muito egoísta agora. Vamos parar com isso. A gente está se sentindo prejudicado aqui. A mãozinha. Fica quieto aí. Você está falando muito, Zé Palestrinha. É só falar, meu amigo. Quem tem boca vai a Roma, né? Paula, então eu vou aproveitar aqui e vou fazer minha pergunta. Estou esperando a deixa, mas ele não deixa, entendeu? Estou esperando o momento, mas não consigo. Eu não sei nem o que é o Mídia Amor, que ela não falou também, ninguém pergunta o que é o Mídia Amor. Ela fundou a Mídia Amor e a gente não pergunta o que foi. Então, deixa eu só fazer uma pergunta antes da gente falar do Mídia Amor. Calma aí. Tá. Em relação a essa fala, a essa coisa da empatia, e que eu super concordo com você, eu acho que isso é muito importante, super vejo a sua visão e acho que implementar isso é maravilhoso. O que você acha, pela sua experiência, que mais atrapalha isso dentro das empresas? Seria o ego? Seria o orgulho? O que você acha que é um ponto aí que não deixa isso muitas vezes acontecer, ou que precisam ser treinados, ou que precisam ser... Pessoal, olha, tá? Vocês não estão conseguindo porque tem ego, porque tem orgulho. O que você acha que atrapalha isso? A gente vai para as camadas, né, Má? A gente vai para as camadas de entender o ser humano. Então, por trás de toda, como eu falei, por trás de toda violência existe uma necessidade não atendida. Por trás dessas necessidades não atendidas existe uma mentalidade, uma visão de mundo construída e que muitas vezes é fixa e que não se permite desafiar as próprias formas de pensamento e ouvir o outro, porque, síndrome de Gabriela, eu sou assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Nossa, aí, eu odeio essa síndrome de Gabriela. É difícil. A mentalidade fixa, né, que é um conceito trazido pela Carol Dweck. Flexibilidade, é uma pessoa inflexível, eu não gosto disso. Exato, e isso torna muito difícil, e aí a gente vai, sim, para o ego, que se forma por esse conjunto de mentalidades e de crenças, e o ego é a principal raiz de todos os males humanos. Se a gente entra em conflitos, é pela questão do ego. Mas por trás do ego, se a gente for ver lá o que tem na outra camadinha, é um medo. É o medo da rejeição, é o medo de não pertencer, é o medo de não ter conexão, de a vida não ter significado. Porque, no fundo, todo ser humano quer se conectar e quer que a vida signifique algo.
E quando isso na nossa cabeça é ameaçado de alguma forma, seja só por uma perspectiva que a nossa mente criou, por um viés que a gente tem, a gente protege isso de alguma forma. E aí a gente aprende na nossa comunicação a proteger, a falar não, a ficar na postura defensiva, ou até agir com ironia, a não escutar o outro. E aí existem todas essas camadas que dificultam, sim, mas que a boa notícia é que como o cérebro ele é plástico e maleável, a gente pode exercitar, porque só o fato da gente criar consciência nisso já pode promover uma mentalidade mais de desenvolvimento, entendeu? Ok, eu tenho esse viés, criei consciência, o que pode me ajudar a ter uma mente mais aberta para eu me conectar melhor com os outros? Como é que eu posso ser mais curiosa para, de fato, ser mais empática? E aí a gente vai fazendo o desdobramento. Perfeito, porque às vezes a pessoa não sabe, né, que ela tem isso dentro dela, e aí entra muito essa parte do autoconhecimento, dela perceber, falar, caramba, realmente, nossa, eu nunca tinha pensado nisso por esse ponto, eu sou assim mesmo, a pessoa não vê, né, ela não se vê muito. Então, muito por legal. Isso que o sentido de toda transformação que eu defendo é o de dentro para fora. Eu primeiro trabalho a mentalidade das pessoas, até para falar de questões complexas, como o Márcio trouxe aqui para o papo, de frente com o Márcio, adorei. De frente com o Márcio, vamos fazer um novo podcast, de frente com o Márcio. A gente precisa trabalhar a mentalidade das pessoas, desafiar esses vieses, promover uma vulnerabilidade, para daí, de fato, a gente trabalhar técnicas e ferramentas de comunicação que sejam efetivas. Senão, realmente, isso vai ser perdido, e aí a agenda walk, como vocês trouxeram, vai morrer na praia, porque ela vai acabar sendo uma agenda que vai trazer mais conflito do que inclusão, né? E não é o objetivo. Ô, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Eu, como empresário e professor universitário, eu sempre gosto da técnica da escuta ativa. Acho importantíssimo a gente ter isso, uma bandeira, né? Que seria uma bandeira da escuta ativa. O cliente, por exemplo, você resolver as dores do cliente, você entender as dores do cliente. Entender e resolver. Para isso, você precisa escutar mais e falar menos. Não quer dizer que não vai discordar. Isso, a discordância faz parte do que você falou. Platão, sei lá, Sócrates, Aristóteles, um desses falava que é na discordância que nasce a sabedoria. A ciência é assim. A ciência ela discorda de várias coisas e você vai, uma tese de doutorado e tal, você está defendendo uma coisa que já existe com outro viés. E assim vai. Então, acho que a escutativa ela é muito importante. Acredito que ela deve ser a base também da CNV. Mas, assim, tem determinados momentos que você tem que, não é discordar, mas você tem que ter um bom senso para o assunto andar. Por exemplo, vocês falaram aí do de frente com o Márcio, vocês falaram aí na parte, vocês falaram um monte de coisa. Eu estou querendo falar tanta coisa, mas eu estou querendo pegar um exemplo mais simples, assim, porque a gente tem público muito variado, apesar do nosso público ser qualificado, mas é um público muito variado e um público também da Europa, porque o Davi está lá e acaba trazendo um público europeu. E lá tem uma pegada bem diferente daqui, principalmente ali em Portugal. O europeu é muito diferente do brasileiro, né? Inclusive, eles têm um jeito mais forte de falar, mais de impostar a voz, de mexer mais as mãos, italiano, aquela coisa e tal, a voz é muito alta. Muitas vezes tem isso, de impostação de voz, você entrar numa sala de aula, o pessoal, todos, amigos e tal. É lógico que a gente entende, compreende e tal, mas numa sala de aula o que manda é a norma culta da língua portuguesa. Você, quando corrige uma prova, você vai corrigir de acordo com a língua portuguesa vigente. Houve uma reforma ortográfica, sim, houve, então a gente entende a reforma, mas o todes não está valendo, entendeu? Todes é zeres, entendeu? É zeres e total, não tem conversa, porque você não tem como sustentar isso academicamente falando. No caso do meu lado empresarial, eu já acho muito mais rico, porque quanto mais diversidade, mais a criação ela fica mais legal. Você ter uma diversidade racial, gênero e tudo, ela enriquece as ideias, ela enriquece as campanhas. Então é uma coisa assim engraçada, né? Porque no lado acadêmico você tem que seguir uma regra. Não adianta, não adianta. Existe uma regra acadêmica. Você tem as normas da ABNT, quando você vai fazer uma dissertação, quando você vai fazer um TCC, quando você vai defender uma tese, você tem que seguir aquelas normas. São chatas, mas tem que seguir.
senão a banca vai te reprovar. E eu sou orientador, eu fui orientador de vários alunos e tal, então tem que seguir, não tem conversa. E no mercado, tanto é que o pessoal fala mundo acadêmico, fala assim, não, peraí, ou é mundo ou é acadêmico, não dá para juntar as duas coisas. Eu tenho essa brincadeira, né? Então, e no lado real mesmo, na situação, na prática, você tem que ser o mais flexível possível. Quer dizer, não é a academia. A academia ela é muito engessada. Já o mercado ele é bem legal nesse sentido, né? O mercado, pelo menos o mercado do marketing, da comunicação, eu sou mesmo vivo a diversidade, porque quanto maior a diversidade, mais você tem material rico, entendeu? Em que você possa passar para as pessoas, que você possa fazer uma campanha legal, você possa pegar ideias, um brainstorm, né? Você pega ideias muito loucas, que divergem a dessa, mas é muito bacana. E o bacana é isso, você falar a coisa às vezes mais idiota do mundo que dá um insight da outra pessoa. Aquela coisa idiota é um insight da outra pessoa que vai transformar aquilo ou numa grande idiotice coletiva, mas que pode sair uma coisa bacana. Pô, você vê o Washington Oliveto morreu agora, recentemente, mas várias campanhas dele eram muito simples. Eram coisas muito assim, pô, por que eu não fiz isso? Que ideia interessante, mas assim, a genialidade às vezes está na simplicidade, muitas vezes está na simplicidade. O COFAP, é cachorrinho da COFAP, o cara da Bombril, né, com aquele jeito engraçado de ser, enfim, são várias situações que ele fez que ganhou prêmio e tudo mais, mas você vê que são coisas simples, rotineiras do dia a dia e que tem, já diferente da Benetton, que na época a Benetton pegava muito pesado com relação à parte racial, né? Botava uma mãe branca amamentando um neném preto, e isso chocava as pessoas naquela época, estou falando dos anos 80, 90. Entendeu? Então, assim, você tem várias no meio publicitário, mas eu acho que é isso mesmo, tem mais aqui chacoalhar, tem mais aqui, enfim, colocar a sociedade para pensar, né? Colocar a sociedade para questionar, inclusive, para pensar, estamos certos, estamos indo por aqui, por ali. Então, é o que eu te pergunto, a academia ela tem um pensamento, o mercado tem outro. Eu consigo transitar nos dois, mas dependendo do ambiente, eu tenho que seguir, entendeu? A academia eu tenho que seguir regras, não tem jeito. E no mercado você fica mais flexível, né? Você consegue lidar melhor com isso. Você acha que eu também estou viajando na maionese? Não sei se você tem essa pegada acadêmica, mas eu acho que a academia ela é muito mais engessada, né? Tanto que a galera está cada vez mais buscando conhecimento do agora, né? Por aí vai. Exato. Essa característica que... você é o Zé Palestrinha. Olha o tamanho da pergunta. E eu sou o Zé Palestrinha. Eu contextualizei, rapaz. Eu contextualizei. O meu protesto aqui. Não, pode protestar, mas eu contextualizei. Se eu jogo a pergunta sem contextualizar, fica uma coisa meio maluca. Bora, bola. Essa característica, Sandro, que você trouxe de se adaptar aos ambientes é uma característica da inteligência emocional, da gente ter consciência social. Eu entender que dependendo do ambiente que eu estou, eu adapto minha linguagem. E isso, mesmo se a gente falar no mundo corporativo, uma empresa é totalmente diferente da outra. Se eu vou falar, por exemplo, um dos meus clientes, eu vou falar com a Deloitte, eu uso uma linguagem totalmente diferente do que se eu falar com uma linguagem para uma startup, se eu falar uma linguagem um Banco do Brasil, que também é meu cliente. Enfim, você precisa ter essa característica de entender quem são as pessoas que estão te ouvindo. E dentro de uma mesma empresa, a gente tem também várias interfaces, né? Se eu estou numa fábrica e vou falar com nível operacional, obviamente que eu vou precisar adaptar uma linguagem do que se eu falar com o board, com nível de diretoria, com comments. Se eu for para um podcast da geração Z, eu não vou usar a linguagem que eu estou usando aqui nesse podcast com vocês. Então, tudo isso é uma característica da consciência social e pessoas que conseguem se adaptar com velocidade a esses ambientes também conseguem expressar a sua mensagem com muito mais eficácia. E aí, de novo, a gente vai para o conceito da mentalidade de desenvolvimento. Se eu me permito ser curiosa, primeiro criar um espaço de escuta, ainda mais para um ambiente que eu não conheço, entendendo a linguagem, eu vou conseguir ter uma fala muito mais assertiva para me adaptar ao público e conseguir ter um resultado melhor. E aí tudo começa na nossa intenção. Antes de qualquer coisa que eu faça, seja um podcast, seja um vídeo para as redes sociais, seja um treinamento, seja uma palestra, eu sempre me pergunto, o que eu quero daqui? Qual é o meu objetivo? Para eu mesma alinhar.
E aí a minha fala vai ser muito mais clara, porque se acontecer um momento de conflito ou de ruptura que não atenda às minhas expectativas, eu volto para a minha intenção e eu até vou conseguir comunicar isso com muito mais clareza para conseguir fazer um ambiente mais harmônico. Então, essa é uma característica que a gente precisa criar consciência também, como a Marina trouxe. Boa, muito bem, muito bem. Gente, eu ia fazer um outro comentário, mas eu vou deixar para depois, que agora a gente tem que chegar no momento da audiência, que a gente não falou do Mídia Amor. Só para vocês lembrarem que a gente tem que saber do que se trata e tal, mas vamos deixar isso para depois do momento da audiência, que o nosso momento da audiência hoje está engraçado e nervosinho. Entendeu? Aconteceram algumas coisas durante a semana e o pessoal está um pouquinho engraçado, um pouquinho nervosinho. Vamos soltar a vinheta que eu explico aqui do que se trata para a nossa convidada. Adoro essa vinheta. Essa música é muito simpática. O microfone vai sempre para o espaço depois da vinheta. Voltou? Voltou. Eu estava falando que eu adoro essa vinheta, por isso, sei lá, eu sou boicotado toda vez que eu falo que eu adoro essa. Minha música é muito gostosinha. Mas vamos lá. É o momento da audiência, aquele momento que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha. Vocês mandam para a gente várias coisas que rolaram aí durante a semana e a gente vai separando algumas coisas para comentar aqui. Né? Nem sempre a curadoria funciona muito bem. Então, assim, Paulo, comenta o que você quiser. Se quiser também, a gente aqui também não é obrigado a comentar tudo. Né? Tem coisas que são mais sensíveis, né? São mais assim, complicadas e tudo, e outras coisas, mas a gente costuma ler. Independente de concordar ou discordar, a gente aqui coloca na mesa e vamos que vamos. Tá? Então, deixar claro que a gente só é empático com o escrito. Com quem não é escrito. Tem isso também. A linguagem é violenta. Para quem não é inscrito, não tem linguagem não violenta. Né? Para quem está fora do canal, a linguagem é mais violentazinha. Mas, enfim, vamos lá. Brincadeiras à parte, a gente tem... Gente, a nossa audiência com as mulheres está muito interessante. Está muito interessante, sério mesmo. A gente tem aqui uma audiência crescente entre as mulheres. Há 5 anos atrás, a gente tinha 10% de público feminino. Hoje a gente tem meio a meio. Entendeu? Isso é uma coisa bem legal, bem bacana mesmo. Nossas métricas ficou meio a meio, isso é sinal que, né, a gente não está falando tanta besteira para a mulherada, né? Isso é muito bom. E a Marina também aqui, a galera que participa da bancada, né, e tudo mais. A gente tem uma história, né, de várias pessoas, várias mulheres que já participaram da bancada. Que nos abandonaram, né? Algumas nos abandonaram. Olha o Márcio aí carente, tadinho. O Márcio fica logo carente. Entendeu? Mas, enfim... Vamos lá, gente. Tem muita gente falando de economia, tá? Muita gente falando de economia. A Suelen mandou aqui para a gente que saques da poupança forçam a Caixa a reduzir financiamento imobiliário. E aí ela diz para ficar ligado que crise à vista. Cara, eu não sei quem coloca dinheiro na poupança, bicho. De verdade... É um investimento tão ruim, assim, eu não consigo entender. É falta de conhecimento mesmo, né? É falta de conhecimento, com certeza. A gente não tem, né? Tradição financeira. Não tem nenhuma educação financeira. Aí a poupança ficou, né, no imaginário coletivo já há décadas. Né? Enfim. Gente, essa aqui é polêmica. A Janaína manda para a gente o seguinte: 18, vou repetir, 18 marcas de creatina são reprovadas em estudo da Ebenutri. Cara, isso aí não é? Todo mundo aí falando creatina, pessoal que malha, eu malho, eu adoro malhar, também tomo creatina, já fui ver aqui se a minha marca está inserida, mas não está. Entendeu? Gente, o negócio é tenso, tá? O negócio é tenso. Aí diz aqui, segundo ela manda e eu apurei, a legislação permite uma variação de até 20% entre a quantidade de creatina informada no rótulo. E várias marcas não estão... Tem marca que tem 0 creatina, gente, 0. Olha que absurdo. Tá? Bom, eu não vou citar aqui as marcas, porque os fabricantes estão processando a turma que está citando. Então, eu não vou falar nada. Você que se interessa, busca aí no Google, busca aqui na fonte, no Infomoney. A fonte aqui que ela me passou é Infomoney. E tem várias outras fontes na internet.
Mas é engraçado aqui, fala assim, no próprio artigo, fala aqui, ó, os fabricantes dos produtos reprovados estão tomando medidas judiciais contra a divulgação dos resultados. Quer dizer, os caras não cumprem a lei e ainda tomam medida judicial se a gente divulgar. Que absurdo, cara. Bom, pelo sim, pelo não, a gente aqui não quer confusão. Não vamos divulgar. Tá? Mas é sério, tem 18 marcas aí que está vendendo pozinho, não está vendendo nada. Enfim. A Carmen Lúcia, nossa, isso aqui é de uma importância absurda, gente. Vamos lá. McDonald's enfrenta crise no fornecimento de batatas fritas, que foi a queda do fast food. Bom, o que isso tem a ver com o programa, eu não sei, mas batata frita... Entendi. Não está recebendo a batata frita? Tá nada, o McDonald's está com uma crise danada de fornecimento de batata frita. Se você quiser ganhar uma grana, a hora é essa, de vender batata frita. Plantar batata. Viu? Planta batata. Plantar batata vai, meu amigo. Tá valendo a pena. Vai plantar batata. É melhor. Se você falar isso para alguém, não é ofensivo mais, tá? Isso aí pode ganhar recomendação de investimento. Investimento, plante batata. Gente, olha só. E outra aqui, essa aqui é o Guto, que mandou para a gente. Gente, isso aqui também é polêmico, tá? Mas é interessante. Ele faz uma pergunta para a gente. É verdade que a Bíblia condena o divórcio? É uma pergunta. Gente, isso é muito complicado, tá? Isso é bem complicado. Eu já fiz essa pergunta quando eu trabalhei no SBT com um padre, lá no Paraná. Gente, o padre respondeu. Rapaz, o padre falou que tem duas respostas. Eita, a resposta que ele tem que seguir, né? Que vem do Vaticano e tudo mais e tal, que de fato condena, entendeu? E a pessoal dele, que ele não poderia dar a pessoal dele. Porque é padre, né? Porque não ele vai contradizer. Entendeu? Então a pessoa que eu perguntei, então a pessoa que separa não deu certo por algum motivo, né? Tem vários motivos para o casamento de repente não dar certo. Fica em pecado. No final ele falou que não, mas que é complicado. E de fato é complicado mesmo. Se seguir a regra do Vaticano aqui, da Igreja Católica e tal, é complicado. Tá? É bem complicado responder essa pergunta. Vamos lá. Até estou achando light, viu? Ninguém está falando de política aqui, gente. A gente não vai ter ninguém falando bem ou mal do Lula, do Bolsonaro. Estou achando até estranho. Enfim, vamos lá. Lá vem. Mas aqui é da guerra, tá? O pessoal está falando muito da guerra de Israel, inclusive falando que parece que a guerra da Rússia com a Ucrânia terminou, né? Porque a mídia toda fala só de Israel, Hamas, Hezbollah, Irã, Palestina, Jordânia, enfim, eles estão falando que a mídia esqueceu que está tendo outra guerra. Né, e que ninguém fala mais. E de fato é verdade, tá? Eu não estou vendo ninguém falando mais. E a guerra da Rússia com a Ucrânia está cada vez mais quente, cada vez com um perigo maior de escalar. É uma coisa que é preocupante, porque a Coreia do Norte parece que está entrando agora meio que de cabeça nessa história, e aí a coisa começa a ficar maior, muito maior do que já era. Olha, e uma coisa polêmica também que traz para a gente aqui, Silvia, eu acho que é Silvia Maria, eu não sei se é junto, sei lá, Silvia Maria, o nome eu não estou entendendo direito, mas ela manda aqui para a gente, cara, que enquanto tem um movimento onde o pessoal voltou da pandemia e voltou para o presencial, ela defende muito o trabalho, o home office, o remoto, né? E ela coloca aqui uma matéria que saiu, onde o CEO da Spotify ele diz que nossos funcionários não são crianças. Aspas, né? A Spotify manterá o trabalho remoto. Isso deu uma confusão danada. Vem a galera, botou as redes sociais assim, hypou. Entendeu? Porque tem a galera que defende, né, que você produz mais presencialmente, tem a galera que, ao contrário, que você tem maior qualidade de vida e tudo mais e tal. Posso perguntar o que vocês acham ou vocês querem ficar em cima do muro? Entendeu? Tudo bem se ninguém quiser responder. Eu tenho a minha opinião. Entendeu? Acho que dá para ser... Dê sua opinião.
A minha opinião, você também me sacaneou, né? Que é logo que a minha primeira opinião. Tudo bem. Não tem problema, não. Eu sentia crueldade nessa pergunta. Mas eu vou dar a minha opinião em primeiro lugar. Eu acho que o ideal, então, é o trabalho híbrido. Mas eu acho que, dependendo dos grandes centros, o home office é bem interessante, cara. Porque você ficar 2, 3 horas engarrafado em trânsito, em deslocamento, para ir mais 2, 3 horas para voltar, são 4 a 6 horas por dia. Eu acho isso uma tremenda de uma sacanagem. Lógico que tem profissões que não tem jeito. Eu acho muito interessante, cara, porque eu sinto muita falta, né? Imagina só, isolar as pessoas, cada um no seu campo. Isso funciona. A gente tem muita tecnologia hoje para dar suporte a esse comportamento. Tem. Mas eu acho que a cultura da empresa precisa desse contato, sabe, ali em loco, uma coisa presencial, para você transmitir alguns valores, algumas coisas que, de fato, as pessoas isoladas, elas não têm Por isso que o híbrido é mais interessante, porque você consegue passar a cultura. O híbrido é interessante também. Você uma vez por semana. Você pode produzir muito em casa e você pode fazer reuniões estratégicas presencialmente. Eu acho que super funciona. Eu acho também. Paula, o que você acha dessas coisas? Agora chegou a pergunta para você convidar. Acho que nenhum dos métodos, seja híbrido ou home office ou só presencial, vai funcionar se a empresa, de novo, não tiver uma intenção e uma cultura clara. Então, ela pode falar, vamos fazer só home office, mas ela não consegue estruturar a liderança para conseguir implementar uma cultura clara ali no tete-a-tete, como o Spotify diz que faz, e talvez faça mesmo, né? Aí não é válido. Ou, vamos fazer híbrido, mas não tem regra clara, assim, ou não tem... Tem cargos, né, gente, que podem tranquilamente ficar no home office. Sei lá, desenvolvedores, pessoas que até são mais introvertidas e que não necessariamente precisam estar ali no tete-a-tete. Outros cargos já precisam do presencial. Então, acho que essa análise e uma política bem implementada da empresa faz muito mais diferença do que só jogar um modelo e deixar todo mundo se virar. Então, precisa ter estrutura, né? Mas aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Então, eu concordo que o presencial é muito desgastante. As pessoas ficam de fato 2, 3 horas no trânsito, assim. Isso acaba com a saúde mental, né? Acaba. Verdade. Não, o trânsito do Rio já é ruim, o de São Paulo ele consegue ser tão ruim quanto ou pior, às vezes. Eu morei em São Paulo também. É desgastante, cara. Você chega no local já tendo que meditar durante o caminho, porque se você não meditar, nossa, é muito louco. Gente, tem uma notícia boa também aqui, que a Camila, com 2 L's, mandou pra gente. Rede de hotéis oferece mais de R$80 mil para quem se dispor a viajar pelo mundo. Olha que coisa legal. Aí. Onde que se inscreve? Também quero. Gente, olha que o pessoal se interessa. Eu sabia que isso ia causar interesse. Eu sabia. Vamos lá. A rede de hotéis de luxo Ramada by Wyndham. É assim que fala? Wyndham. É isso, Wyndham. Está à procura de alguém que aceite o desafio de viajar pelo mundo com hospedagem de luxo na faixa e salário de $15 mil, cerca de R$84 mil. O selecionado, a vaga de Chief Eats Office. É CEO, mas é de Eats, não de executivo, né? Será responsável por documentar nas redes sociais uma lista de pratos que serão servidos em 7 destinos ainda não revelados. Durante 3 semanas, o itinerário abrangerá vários continentes, oferecendo a oportunidade de explorar destinos internacionais enquanto desfruta do calor e da hospitalidade de familiares. É muita coisa, Sandro. É muita coisa. Sabe aquela coisa de... Tá muito fácil, tá muito lindo. Tá muito estranho, né? Para comer besouro, o cara vai te botar para comer minhoca, pode acreditar nisso, cara. Não tem almoço grátis. Alguma coisa tu vai sofrer nessa história aí. Eu não sei o que tá estranho para ganhar R$80 mil, assim, só para frequentar coisa boa, tá estranho. Tá esquisito. Vai ter um besouro ali, você não tem a menor dúvida. Enfim, mas tá rolando aí, cara. Tá todo mundo comentando aí, deve estar assim de gente, ó. Assim de gente mandando currículo. E outra coisa, um alerta legal, que deve ser médico, Pimentel. Ele manda que bactérias que vivem nos chuveiros e escovas de dente são nocivas à saúde. Viu, cara? Pô, M também é cultura. Para você, antes de escovar dente
e manter seu banheiro bem higienizado. E tá bom, isso já deveria ser uma prerrogativa, né? Mas é bom, porque uma parte da população não tem nem saneamento básico, né? Infelizmente. Mas é bom. A gente está falando aqui. Cara, M também é cultura. Ó, e a gente falou aqui na agenda woke, a Beatriz, ela coloca aqui que a Toyota abandona a agenda woke e voltará a focar em prioridades corporativas a partir de agora. A gente já falou da Johnny Walker, a gente já falou da Harley Davidson, a gente já falou de muitas que estão abandonando a agenda. Agora a Toyota também abandonou a agenda woke. Bom, e aqui cita várias, tá? Eu citei algumas, Starbucks também já pulou da agenda e por aí vai. Vamos lá, gente. Aí a gente já discutiu sobre isso, para não ficar repetitivo. O pessoal falando aqui direto também, continua falando de Israel, e por aí vai. Tem um aqui que eu não sei onde está, que é mais nervosinho. Eu estou tentando achar esse mais nervosinho, mas é melhor deixar quieto, né? Não estou achando aqui o nervosinho. Vai ter uma feira aí no Rio Centro, de franchise, para quem quiser. A gente não está ganhando jabá nenhum para falar isso, mas vai ser aqui no Rio Centro. A ABF, Associação Brasileira de Franchise, de 7 a 9 de novembro, no Rio Centro, para quem está a fim de montar um negócio. A gente fala muito sobre empreendedorismo aqui. Vai que, de repente, acha um negócio legal lá. Expo Franchise, Rio 2024, de 7 a 9 de novembro, no Rio Centro. Então, fica aqui a dica. E tem uma coisa fofa. Fechar o momento, audiência fofa, então, já que a gente não está... Ninguém falou de Bolsonaro, de Lula. Pô, hoje não vai ter porrada de política aqui, sacanagem, hoje não tem. Enfim, fofo, abre aspas, não é só... abre aspas para o Aloysio, tá? Porque eu não sei se a frase é dele. Não é sobre ter algo sério, é sobre ter algo saudável, honesto e transparente. Interessante, gostei disso. Estou solteiro agora, vou pegar essa frase para poder falar. Não é sobre algo sério, é sobre ter algo saudável, honesto e transparente. Isso é legal, isso é uma cantada que não é violenta, né, Paula? Pode ser uma coisa legal. Tem um duplo sentido aí, né? Não é violento falar isso, é? Ô, Marina, você como mulher, você acha violento falar isso? Não, mas dependendo do objetivo da pessoa que está te ouvindo, ela vai falar, então tá bom, querido, vai. Porque não é sério no raiz, né? Não é algo sério de verdade, né? Não, ou então ela vai ouvir só não é algo sério, aí ela já vai falar, então tá bom. Aí ela vai ver o que ela quer da vida. O resto ela não vai nem ouvir. Gente, mas se você falar o contrário, hoje as mulheres falam sempre que querem relacionamentos leves, que é uma coisa tranquila, que não tem nada sério. Eu não sei, porque eu não estou... Eu falo porque eu tô 1 ano e meio solteiro e eu tô vendo... Como é que é um papo informal, né? Ô, Paulo, não repara não, a gente tem esses papos informais aqui de vez em quando, rola isso. Você acha que isso aí pode ser uma coisa violenta, falar que não quer algo sério, só quer uma coisa saudável, honesta e transparente? Acho que o mais importante são os combinados, né? Que cada... os objetivos, né? Cada casal faz, são os combinados, não... A gente rotular que tem que ser de um jeito ou de outro, depende do que as pessoas querem, mas o mais importante é deixar claro, né? Acho que muita gente hoje tem se frustrado em relacionamento porque não, de novo, não expressa o que quer, o que precisa e não entende do outro, aí os conflitos começam, aí chega depois de anos e fala, mas eu queria isso, eu não sabia, e aí, né, vira uma bola de neve. Gente, deixa eu contar uma fofoca aqui para vocês, que eu fui na casa de um amigo, acho que eu já falei isso aqui alguma vez aqui no N, mas eu fui na casa de um amigo, eles compraram um apartamento novo em Ipanema e fizeram um open house. Não vou falar o nome, que não tem nada a ver, mas aí fizeram um open house, aí eu fui lá. Aí, num determinado momento, eles chamaram para conhecer, né, o apartamento, para andar lá no apartamento, ver como é que era. Aí você vai lá, tem uma sala, uma varanda linda, uma sala também, a cozinha, o escritório, a sala, tem uma sala ali que é tipo... porque os filhos estão criados, estão morando fora e tal, então quando eles vêm aqui no Brasil, é um quarto para receber hóspedes, os filhos, ou receber alguém que, como eu, mora na Barra, e aí bebe um goró, não dá para voltar porque tem lei seca, aí dorme lá. E aí, no final do corredor, tem um quarto à direita e um quarto à esquerda. Um é o quarto de um, o outro é o quarto de outro. Ou seja, eles não dormem no mesmo quarto. Cada um dorme num quarto. Cara, eu achei isso muito interessante. Sério.
eu achei que isso pode ser, como a Paula falou, isso bem combinado, isso pode ser o segredo da longevidade de um casamento. Olha, uma vez eu escutei uma coisa que eu achei que é muito coerente, né? Fez muito sentido. Eu acho que relacionamentos são combinados. Então, verdade. Um combinado de um casal que de repente não funciona para você, vai funcionar para eles. Talvez o seu não funcione para eles. Então, eu acho que tudo é realmente um combinado. Eles estão felizes assim. Então, ótimo. Eu achei super interessante. Eu perguntei, mas vocês não dormem juntos? Né? Porque é uma pergunta, sem querer, saiu. Eu não queria falar, mas saiu. Eu faria uma outra pergunta. Eu perguntaria se a decisão veio depois de um dia maravilhoso de feijoada. Eles falam que dormem juntos, só que quando um quer ver novela, o outro quer ver futebol, um quer ler, o outro quer escutar música, um quer... Entendeu? Eu achei interessante isso. Entendeu? Eles dormem junto quando eles estão afim, e quando eles não estão afim, cada um tem seu closet, cada um tem seu banheiro, cada um tem seu espaço, cada um quer dizer ficar vendo maratonar série da Netflix, um maratona, o outro está lá no quarto lendo. Cara, eu achei muito legal a proposta. O negócio é ver, como a Marina falou, né? É um combinado, né? Eu achei a proposta legal. Não sei se eu vou ter uma parceira que vai aceitar esse combinado, né? Mas que a proposta legal é. Eu achei bem bacana, cara. Imagina, você vai para o teu quarto e fala, pô, vou ver meu futebol. Depois vou assistir, série até 4 horas da manhã. Entendeu? Deve ser uma coisa legal, cara. Eu nunca vivi isso, não, mas deve ser uma coisa bem... Me chamou muita atenção, por isso que eu estou falando aqui para vocês. Você vê como é que as coisas são... Né? O que pode parecer estranho para um, para outro não é, e por aí vai. E é combinado mesmo. Eu gostei da ideia, Marina. Eu deixei guardadinho numa gaveta para a gente, quem sabe, aí para o futuro eu propor essa aí para alguém, né? Isso. Ou não, combina, vê se vai ser bom para ela também. Vocês sabem que hoje tem contrato de namoro, tá? Não sei se vocês estão aí em São Paulo também, tem contrato de namoro. O pessoal tá para a coisa não configurar a união estável, estão fazendo contrato de namoro, é sério mesmo. Eu só vou te fazer uma recomendação aqui. Quando você tiver esse primeiro papo com a pessoa, logo no início, não fala isso em sequência. Essa primeira história quando não é sério, não quero nada tão sério, depois camas separadas. Eu só ia isso com cuidado, sabe? Com uma certa parcimônia, para não... É muita informação, né? É muita informação. É muita informação. É muita informação e a probabilidade de você ser mal compreendido vai ser muito alta. Né? É muita informação. Entendeu? E a intenção, como diz a Paula, a intenção é que vale, mas a intenção, até a pessoa entender que a intenção é boa, já era. Demora. Já era. É verdade. Gente, vamos lá, vamos dar sequência aqui. A audiência dos outros, aquele momento que a gente vê em tempo real o que está acontecendo. Não, a gente não fica preso na nossa bolha aqui, falando só o que a gente está conversando e tal, o que a gente quer falar. A gente também dá uma olhada no que está acontecendo agora, em tempo real, em outros lugares, né? Bora lá na audiência dos outros, a gente comentar o que está acontecendo? Vamos lá, meu amigo Márcio. Pinceladas rápidas aqui sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil, né? Acho que mais no Brasil do que no mundo, acho que não tem nada no mundo, para ser sincero, ou se tiver, eu não lembro. Mas vamos lá. Não, o mundo são as guerras, né, que estão rolando aí. Guerra pra caramba, troço chato, guerra. Né? O ser humano aqui, cada vez mais desumano. Né? Porque é impressionante como escalando guerras idiotas, né? Enfim. Vamos lá. A primeira delas é assustadora, hein? É assustadora para essa galera que gosta de apostar. Lula sobre Bet. Vamos ver se a regulação dá conta. Se não der conta, eu acato. Agressivão, cara. Eita! Aí, né? Tá lá reclamando das bets. Ocorre que realmente tem muita gente, eu não sei qual é a questão aqui, vamos ler. O governo já bloqueou mais de 2.000 sites que não começaram a aderir à regulamentação. Você não tem controle do povo mais humilde, de criança com celular na mão, diz Lula. O que ocorre, cara, isso é uma realidade. As pessoas estão apostando como se não houvesse amanhã. Estão achando que bet é fonte de renda, né? E aí, muita gente está pegando o Bolsa Família, por exemplo, e botando ali para jogo, em casas de aposta. E um estudo já mostrou que a gente perdeu
de outros setores da economia, cerca de 10% para essas apostas. Ou seja, tem gente deixando de comer, tem gente deixando de pagar a escola, tem gente deixando de fazer um monte de coisa para apostar nessas bets. Então, realmente, é um problema que tem que ser visto aí com muito cuidado. Né? Também acho. Só achei que o Lula foi violento aí com esse negócio do se não der, eu acabo. Ele foi meio agressivo. Um pouco agressivo. Mas cara, não dá. É engraçado, um país que não libera cassino, libera bet. É estranho isso. Não, e sem freio, né? Você assiste um jogo de futebol hoje, tem 500 anunciantes, todos eles são bets. Todos são bets. Verdade. Temos mais? Temos mais. Temos outra que eu realmente não lembro. Vou procurar aqui. Não lembro. Isso é ótimo quando ele não lembra. Que aí a gente não faz a menor ideia do que vem por aí. Nem eu. Nossa Senhora. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Brasileiros avançam no uso do veneno de aranha caranguejeira contra câncer. Opa! Olha, a gente achando que a aranha caranguejeira não servia para nada, a não ser matar a gente de medo, né? Aí pode ajudar a curar o câncer. E negócio fantástico. Achei a ideia muito boa. Parabéns aí para quem está fazendo essa pesquisa, né? E, enfim, é isso aí. A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que mantém o Hospital Albert Einstein, com pesquisadores desse instituto. Muito legal. Instituto Butantan. Enfim. Isso é bem legal. Bem bacana. A poltrona do lado também é bem legal, que apareceu. Eu gostei, cara. Eu gostei da poltrona também, viu? Achei ela bem interessante. Não sei nem que poltrona é aquela, mas aqui eu olhei mais para a poltrona e falei, opa! Tem que pedir, tem que pagar para a gente falar da poltrona. Aqui a gente é mercenário. Né? Chega de jabá. Chega de jabá gratuito, não. Acabou ou não tem mais notícia? Tem mais uma? Me engasguei aqui. Tem outra que é só achar, achei. Tá aqui. Essa aqui a gente até eu cheguei a comentar aqui um pouquinho antes, né? Que essa questão da Coreia do Norte preparando 10 mil soldados para lutar contra a Ucrânia. E parece que isso é uma realidade, só não se sabe exatamente qual é a função desses soldados, se eles vão atuar na linha de frente, ou se mais uma questão de retaguarda ali, engenharia, logística, enfim, de toda forma, é uma escalada da guerra que ninguém quer. Né? A Coreia do Norte ela já está fechando ali fisicamente as fronteiras com a Coreia do Sul. Eles explodiram algumas estradas que ligavam as duas Coreias, né? Quer dizer, uma demonstração ali clara de uma ruptura cada vez maior com os coreanos do Sul. Enfim, o cara, nosso amigão lá, está realmente surtando. E, o cara surtar com armas nucleares nunca é bom. Né? Então, enfim, o mundo está realmente num péssimo momento. Tomara que isso melhore. Esse Xi Jinping é muito doidão, viu? Não, esse é o Kim Jong-un, né? O Xi Jinping é o da... o Xi Jinping é o da China, confundi. É verdade, é verdade. Eu não lembro o nome dele, mas alguma coisa parecida. Se eu pronunciar errado, me perdoa, tá? Por favor, mas a gente é craque de pronunciar errado, então tá tudo certo. Quem assiste a gente sabe que a gente toda hora pronuncia o nome errado, tá tudo bem. Gente, vamos lá, os quadros já foram. Eu queria saber, que ficou aí no ar, antes da gente falar um monte de coisa aí dos quadros, o que se trata mídia amor? Paula, como é que você site, como é que você tirou essa ideia e colocou para funcionar? E o que é? A pergunta que não quer calar, né? Eu contei para vocês que eu fiz uma transição de carreira. Então, enquanto eu trabalhava em empresas, eu sempre fui uma pessoa, gente, muito movida a propósito. Eu brinco que eu sou a louca do propósito, tá? Então, quando eu fui escolher fazer biologia, eu queria, de fato, causar um impacto no meio ambiente. E aí, trabalhei nessa área, vi que realidade e expectativa são coisas diferentes. No Brasil, a gente tem inúmeras questões burocráticas de corrupção e etc. que impediam mesmo a minha atuação. E eu comecei a sentir uma angústia, do tipo, putz, isso não está realmente me preenchendo. Aquilo que eu falei de que o ser humano busca por significado, né? Eu tenho isso à 10ª potência. E aí, eu fui ajudar uma amiga que ela tem um projeto fantástico em Nairobi, no Quênia, chamado Rai África. Ela tem um jardim de infância lá, ela é uma brasileira. E aí eu conheci esse projeto, comecei a atuar como voluntária e aos poucos fui me envolvendo até que eu fiz essa viagem, passei 20 dias lá em Nairobi, na comunidade, nesse jardim de infância.
E eu falo que quando você faz um trabalho assim, você é muito mais impactado do que você impacta, de fato, é muito transformador. E quando você volta, você enfrenta um choque de realidade que parece que nada te cabe. E aí você se dá ainda mais noção, você tem mais consciência dos seus privilégios. E para mim esse foi um grande momento assim, de estalo de, nossa, eu realmente preciso provocar um impacto maior, eu preciso fazer com que as pessoas entendam o privilégio que é estar vivo e que a gente não está aqui só de passagem, a gente precisa fazer algo impactante. E eu fiquei com isso aqui guardadinho, até que num café com uma amiga, num papo assim, igual estamos tendo agora, a gente falou quantas pessoas incríveis a gente conhece que fazem coisas voluntárias, que ajudam os outros e coisas assim que às vezes parecem irrelevantes, mas vou melhorar a pracinha ali do meu bairro e isso impacta outras pessoas, ou eu vou fazer uma associação de pais na escola e aí consigo encontrar soluções para questões às vezes complexas, coisas nesse sentido. E a gente falou, putz, a gente precisava noticiar isso também, noticiar as coisas boas que acontecem, porque tragédia a gente vê, né? Quando o Márcio foi pesquisar, e eu tenho certeza, ele trouxe uma notícia boa hoje, mas tenho certeza que é muito mais fácil encontrar fofoca, coisa negativa, do que coisa realmente positiva. É mais fácil, né? Isso nos contamina, a gente fica com um viés mais pessimista, a gente fica com um viés de que o mundo está piorando e de que, já que está piorando, não adianta. Qual o meu poder diante de uma guerra gigantesca que está envolvendo a Coreia do Norte? Você fala, nenhum. E essa lei da insignificância vai fazendo todo mundo ficar cada vez mais egoísta. Então, para promover esse viés, aí depois desse café com a amiga, eu fiz o Mídia Amor, que é uma rede que conta histórias de empatia, de amor ao próximo, que começou assim como uma rede entre amigos. Eu brinco que eram os 3 Fs, né? Que a gente brinca, é Fools, Friends and Families, né? Amigos, família e os tolos que me seguiam. E aí isso foi criando um grande poder desde 2017, bem orgânico. Essas pessoas foram indicando, foram seguindo, foram me contando histórias, e isso foi crescendo. E aí, hoje, eu já tenho aí mais de 400 mil pessoas nessa rede, de pessoas que se inspiram mesmo, que engajam. E eu virei, em 2020 também, eu acabei fazendo a Escola Mídia Amor, para que tudo isso, essas histórias que eu conte, eu ensine como as pessoas podem viver isso no dia a dia mesmo, né? Demonstrando essa empatia na prática, aprendendo a praticar inteligência emocional. Então, eu tenho hoje as minhas redes aí com esse nome difícil que o Sandro falou bem de primeira. Então, eu estou em todas as redes, no LinkedIn, no Instagram, principalmente no LinkedIn, né? Eu sou LinkedIn Top Voice, eu sou LinkedIn Instructor também. Então, há 2 meses atrás, eu estava na Áustria gravando cursos de inteligência emocional também, que logo vão para o ar. Então, muito feliz aí com essa repercussão prática que o meu ensino tem, porque às vezes é muito difícil, né? O Márcio trouxe questões aqui delicadas hoje, no começo do papo, sobre coisas que realmente na prática a gente não entende como fazer, porque a gente não teve nada disso na escola, assim como a gente não teve educação financeira, que vocês falaram, a gente não teve uma comunicação mais empática, inteligência emocional. Então, dá para ser prático e dá para ser simples nos hábitos do dia a dia. Essa é a minha bandeira hoje. Então, é isso que eu continuo contando histórias, mas eu vou muito além mesmo através do ensino e da educação. Isso é muito importante porque a teoria fica lá no mundo das ideias, né? E como é que você consegue transformar essa teoria em ações no dia a dia, isso é fundamental não só para isso, mas é para tudo, né? Exato. É o que eu achei muito legal essa proposta do Mídia Amor. Pô, produção, cadê o @, aí, o endereço do Instagram? Já foi mais eficiente. Aí tu quebra a produção, né, bicho? Aí porque o nosso responsável ali pelo lettering, né? Ele é um cara que hoje, infelizmente, a gente não falou mal do Davi, tá? Só para deixar aqui claro. E é fundamental, quer dizer, é uma policy aqui do programa, que quando uma pessoa não participa, a gente necessariamente tem que falar mal. É uma obrigação. A gente ainda não falou mal, mas não quer dizer que a gente não vai falar ainda. É muito importante isso. É muito importante. A gente ainda não estourou o tempo, a gente ainda tem 10 minutos para fechar o programa, ainda tem 10 minutos para falar mal. A Marina defende o Davi muito aqui, o problema é esse. Eu defendo mesmo, porque ele é muito querido. É fogo. O Davi. O Davi? Não. Vamos falar de outra coisa, mano. Olha, tem uma coisa legal que a Paula falou aqui durante o programa inteiro, antes de vocês começarem a falar mal do Davi,
que é até sobre a área também nossa, de marketing, a área mais especificamente da Marina, de marketing pessoal, de branding, personal branding, por aí vai, que faz uma pergunta aqui para a gente, que é bacana, cara. Tem uma matéria muito legal aqui, que é o seguinte: sua marca existe no mundo real? O pessoal está tão preocupado hoje com redes sociais, né? Com não ser cancelado, com ficar bem na fita. Tem gente que malha com a porcaria do telefone do lado, invade a privacidade sua, você não quer sair no filme, você sai no filme de um monte de gente. As pessoas saem hoje na rua, vão jantar, ficam filmando prato de comida, ficam filmando vinho, ficam filmando... Cara, que loucura! E aí coloca o seguinte aqui: consumidores tendem a acreditar 4 vezes mais em uma marca que faz coisas do mundo real. Olha que coisa interessante. E aí, por isso aqui, né? E aí a gente entende por que as pessoas estão levando para a academia, levando para o jantar, porque são coisas reais. Exatamente. E se você quer trabalhar sua marca pessoal, você acaba tendo que inserir algumas coisas da sua rotina, dos seus hábitos, nesses momentos, né? Não tem jeito. E você não tem ninguém para filmar, é você mesma. Então, agora, o que eu sempre falo você tem que fazer isso com estratégia. O problema é que o pessoal está usando... Por que você está botando aquilo ali? Tem que ter um motivo, tem que ter a rede social não pode ser um diário, né? Não pode ser uma agenda. Senão fica uma coisa... Meu querido diário, hoje eu acordei, fui fazer isso, fui fazer aquilo. Pô, eu acho isso ridículo. Claro. Eu acho até que depõe conta. Isso eu estou falando de marca, tá? Não estou falando de pessoas, cada um faz o que quiser, tá tudo certo. Mas eu também acho que pessoas fica feio, mas aí já é outra história. Marca é bem feio porque fica over, né? Acaba ficando over, acaba virando paisagem, você acaba não vendo mais. Que nem você fazer textão. Quem é que lê textão, gente? Uma parcela muito pequena da pessoa que você vai botar um textão. Por isso a importância. Olha, produção, eu pedi aqui que era do Mídia Amor, não era da Paula Rocha. Era Mídia Amor. Mas essa produção, vou te contar. Vou te falar, viu? A gente tem que rever, Marina. Vamos fazer uma reunião aqui, aproveitando que a Paula, não usando comunicação violenta, a nossa produção está um tanto quanto... Eu vou te falar essa gente, meu amigo. Essa produção a gente tem que rever isso aí, fazer uma reunião seríssima, não, Marina, para rever e começar a cortar certas cabeças aqui. É muito triste. Literalmente, dar cartões amarelos e... Cortar as cabeças faz parte da comunicação não violenta? Essa palavra, claro que sim. Paula. Faz parte da violência mesmo. É violenta essa palavra. Claro que faz. Agora sim, está certinho. Você escreveu certinho. É isso aí, Mídia Amor com uma só. Muito bem. Olha, isso aí. Você vê o que uma ameaça não faz. Não é? Até escrever certo sai. Entendeu? Olha lá. É um negócio interessante. Eu vou te dizer, saudade do nosso amigo. Porque saudade de nada, né? Como é que o cara comete um absurdo desse, né? Num papo tão bacana, o cara se ausenta, o cara vai tá comendo bacalhau e tomando vinho agora. É impressionante isso. Muito triste. Faz parte. Gente, vamos lá. A gente conseguiu não estourar hoje o programa, é uma coisa raridade. Estamos dentro do tempo. Não acabou ainda? Não acabou, mas você vai começar a palestrar de novo? Vai começar a fazer de frente com o Márcio? A gente pode falar um pouquinho mais, por que não? Não, você quer falar, mas não palestra, então. Vamos lá, faz essa rodada final aí, Marina e Márcio, sem palestrar. Pergunta certa, assim, objetiva. Sem ficar blá, blá, blá. Vai, Márcio, que eu sei que você está começando. Eu achei o papo maravilhoso. De verdade, são situações, são coisas do dia a dia cada vez mais frequentes, né? E eu acredito muito que a gente tem que entender esses cenários, né? Justamente para não pesar nem para um lado nem para o outro, né? Continuando o que eu estava falando lá atrás, a minha única preocupação... E lá vem, lá atrás, lá vem ele trazendo aquele assunto. Não é tão polêmico quanto já foi, mas é um pouquinho ainda. Sim. É da gente ter algum tipo de entendimento que, claro, que a gente tem que se sensibilizar
eu não falo nem com grupos, eu digo se sensibilizar com pessoas, né? Porque quando a gente individualiza, fica muito mais fácil. Eu não acredito, Paula, que uma pessoa, por ter alguma carga no sentido de gênero ou de raça, ela tenha que ser privilegiada. Eu estou falando no sentido da empatia. Ou religião também, tá? Porque ou religião, exatamente. Ela tem que ser privilegiada no sentido de empatia, porque todo mundo tem problemas, né? Individualmente, independente dos grupos a que pertencem, né? Você vai ter um problema diferente daquela pessoa, mas às vezes vai ter problemas até muito maiores, né, do que elas. Enfim, então isso me preocupa por conta da pessoa pertencer a um determinado grupo, dela ter privilégios. Aí você pode imaginar, mas espera aí, o outro grupo de fato tem privilégios. O branco tem privilégios, né? O homem tem privilégios. Depende, né? Se é um branco da periferia, pobre, homem, ele também vai ter dificuldades. Talvez tenha sido violentado quando criança, talvez tenha traumas também que precise resolver, e aí a cor, né, o gênero não definem essa pessoa. Então, eu tenho uma preocupação muito grande da gente começar a colocar as pessoas em caixinhas e tratar essas caixinhas de forma diferente, entendeu? Era nesse sentido que eu estava falando, que talvez a gente precise ter um pouco de atenção e não valorizar tanto determinados discursos e desvalorizar outros, né? A gente precisa, de fato, ter aí uma empatia de mão dupla, né? Não só empatia com relação a determinadas pessoas, determinados grupos. Era nesse sentido que eu queria perguntar para você se de alguma forma o que eu estou dizendo faz sentido, ou se você acha que grupos precisam ser protegidos de maneira diferenciada. Veio o papo de novo. Eu falei, Marina. Não tem, é diferente. Eu tinha que ter encerrado já o programa. Ela é outra pergunta, e é uma pergunta legal. Olha, porque, assim, é uma pergunta muito boa, que dá um tema, assim, muito extenso. Então, eu vou ser objetiva para não ser a convidada que estoura aqui o horário. Eu diria assim, olha, a gente tem uma questão até de estatística, qualquer coisa que a gente veja, por mais que existam recortes e exceções, a gente tem sim que homens brancos são mais privilegiados em questão de liderança. Se a gente compara lideranças masculinas e femininas, homens são mais privilegiados, tendem a ganhar salários maiores. Óbvio, vamos ter exceções? Sim. Assim como se a gente olhar numa periferia, a imensa maioria são pessoas pretas. Vamos ter exceções? Verdade. Muitas. Verdade. Mas a gente está olhando, a gente tem que, sempre para uma questão complexa, a gente precisa trazer dados concretos, tá? Isso é uma coisa que a comunicação não violenta nos convida a fazer. Vamos falar de fatos e dados, não vamos jogar na roda exceções. Vamos falar o que acontece, recortes, trazer quantas pessoas têm depressão, quais são os grupos que têm maiores questões, por exemplo, de questões de saúde mental, que são, sim, pessoas trans. A expectativa de uma pessoa trans hoje no Brasil não vai muito além dos 30 anos de idade. Então, quando a gente olha para essas questões, a gente olha para universos que às vezes estão muito fora da nossa realidade, que a gente não tem muita noção. Então, o que eu diria? Para a gente se abrir para o novo, para a gente ser curioso e para a gente consumir fontes também que vêm dessas pessoas. Ler, por exemplo, livros de pessoas pretas, se a gente só está lendo fontes de pessoas brancas, sabe? Ter exposições a outras realidades, conversas diferentes. Essa experiência que eu trouxe para vocês, que eu fui para a África, a gente não precisa só ir para uma periferia do Brasil, mas isso me abriu muito a cabeça para privilégio, porque quando eu vi ali uma criança que tinha nascido com AIDS, preta, e que estava tendo uma oportunidade de educação, sim, mas me deu um estalo de injustiça, porque eu nunca tive nada perto. Eu tive pais que me amaram, eu não sofri abuso na infância, eu não nasci com uma condição de saúde, não nasci preta num preconceito, nem numa área que eu não tenho nem saneamento básico. É óbvio que essa criança vai ter muito menos chances na vida do que eu tive. Se ela quiser chegar no estado profissional que eu tive, ela vai ter que fazer um esforço muito maior. Então, existe uma questão de privilégios que a gente precisa considerar quando a gente fala de trazer uma inclusão e uma sociedade mais justa. Então, óbvio, eu não estou falando aqui, então isso justifica a violência a qualquer custo? Não. E eu sei que algumas pautas são delicadas, mas eu estou falando que a gente, nessa condição de ter um privilégio de poder discutir sobre isso, de ter tempo para discutir,
a gente tem uma responsabilidade maior de se aprofundar na comunicação e de tentar ser mais curioso e empático. Então, agora que a gente tem um conhecimento maior, eu sinto dizer, gente, quem tem conhecimento tem mais responsabilidade, então tem que arcar com isso também. Segundo o tio Ben falava isso no filme do Homem-Aranha. Maior, não é? Eu sou nerd, grandes poderes, grandes responsabilidades. Viu? Fechamos, Paulo. É isso mesmo. Grandes poderes, grande responsabilidade. Adoro o Homem-Aranha. Entendeu? Enfim. Mas eu concordo com a Paula. Eu acho que a gente precisa olhar, mas de maneira ampla, né? Porque essas pessoas hoje que vivem na África sob essas condições, elas estão sujeitas a regimes na África que são perversos, né? E a gente não está falando agora de privilégios de brancos em cima de negros, pretos, né? A gente está falando de privilégios de pretos em cima de pretos, porque os regimes africanos, eles são, na maioria deles, eu acho que quase na totalidade, são regimes muito perversos, de famílias muito ricas, muito abastadas, né? Que colocam ali sob submissão um povo que fica muito carente, muito dependente até do Estado e de outras ONGs, de governos, de pessoas também de fora. E essa ajuda, normalmente, Paula, vem de pessoas brancas, né? Essa ajuda que chega para lá são de pessoas privilegiadas. Então, eu só prego uma visão não tão, talvez, no sentido de não transformar o branco num vilão, porque isso ocorre hoje, né? O branco, mas aqui no Brasil... No vilanismo, porque não é isso. O vilão, sempre foi o vilão em novela, e isso está caindo por terra, né? Mas olha só, Márcio, antes que você polemize mais, você está muito de frente para o mar, está muito papo reto aí. Eu queria dizer o seguinte, eu queria já começar a encerrar o programa, falando uma coisa que eu li aqui, eu estou chocado, não tem nada a ver com o que a gente está conversando, mas vocês me desculpem, Paula e Marina, mas eu juro para vocês que o que eu vou falar é absurdo, mas é verdade. Eu não sei como, mas está em vários lugares. Eu estava fuçando aqui enquanto o Márcio estava palestrando aí. Eu estou chocado, e é verdade, tá? O Rio é mesmo uma fábrica de talentos. A manchete é essa. A Miss Pepeca é carioca. Miss o quê? Miss PPK. Gente, que isso? Mas... Gente, cortou. Por favor, volta, diga de novo. É o concurso da vagina mais bonita do Brasil. Meu Deus. Gente, eu tô chocado. Entendeu? Isso tá... Eu não estou inventando, não. Isso é sério. Eu acredito. Não, juro que eu não estou inventando. Isso é sério. Eu imagino até falo quem são as modelos. Cara, e como é que você analisa como isso? Como é que você elege isso, gente? Que coisa absurda. Como é que o jurado vai eleger um negócio desse? Quem são os jurados? Cara, eu tô chocado. O negócio não é papo furado. E a Miss Pepeca é carioca. Que isso, gente. Tá aqui a foto dela, inclusive. Eu tô vendo a foto dela. Não, por favor. Não. É a foto da mulher, não é pelo amor de Deus. É a foto da mulher. Caraca. Tá a foto dela aqui. Enfim, gente, isso é surreal. Eu juro para vocês que eu tô chocado com isso. Eu tive que falar. Nunca vi negócio de Miss Pepeca. Enfim, cada uma, mas enfim. Vamos entrando aqui na reta final do M de hoje, antes que o Márcio volte a polemizar. Ô, Paulo, eu cortei, mas você quer falar alguma coisa do que o Márcio falou? A gente pode seguir, porque senão esse assunto não acaba. Ele vai ficar falando isso aí ad eterno. Eu queria fazer uma última pergunta, posso? Pode, lógico que pode. Eu vou falar que não, aí a Paula vai falar, comunicação não violenta. Paula, a gente vê, né, que a empatia, ela está realmente como base da resolução, assim, de muitos conflitos, de muitos problemas. E a gente vê que toda essa parte, né, as empresas elas encaram isso muito como um soft skill, né? Então, essa pessoa tem um soft skill, ela tem empatia, isso é um soft skill. E o que você acha, se isso gera uma transformação e uma melhora tão grande, será que isso não deveria ser não um soft skill, né? Mas
como é que está me faltando a palavra? Vamos procurar. Uma habilidade real das pessoas, né? Que elas deveriam ser treinadas dentro da faculdade, ou sei lá, não sei, e desenvolver isso como realmente uma habilidade, não só um soft skill. Que você acha? Como é que você vê isso? É uma excelente pergunta. Eu não gosto muito desse termo soft skill, porque eu brinco que de soft essas habilidades não tem nada. Né? São habilidades mais difíceis do que você aprender a demonstrar empatia, a ter inteligência emocional. Às vezes é mais difícil do que você aprender um idioma, do que você se esforçar em aprender, sei lá, um curso técnico de algo, né? Então, é uma coisa que exige muito treino, muita prática, inclusive nas interações diárias, porque você precisa ter a consistência e a coerência. Não adianta você tentar ter uma comunicação mais empática no trabalho e chegar em casa e você explodir com as pessoas justamente que você mais ama. Então, também não faz sentido. E o que eu digo é que sim, é a minha bandeira para que todo mundo pudesse ter acesso a essa educação. Hoje, as empresas que conseguem entender a importância de fornecer esse tipo de conhecimento e de prática para os líderes, elas entendem que elas conseguem se sobressair muito mais. Porque líderes, que a gente fala mais humanos, né, que não faz sentido porque a gente já está falando de pessoas, mas líderes mais empáticos, com mais inteligência emocional, todas as pesquisas apontam que são líderes que conseguem se comunicar melhor, expressar mais. Se o líder é responsável em 70% do clima da sua equipe, ou seja, se vocês que estão aqui, né, têm um chefe direto, se esse chefe direto tem uma boa relação com vocês, isso aumenta a probabilidade de 70% de você querer ficar engajado, de você estar motivado no seu emprego e vice-versa. Se é um líder que é opressor, não é um líder legal, não é um líder empático, isso aumenta as chances de você não querer ficar naquele ambiente. Né? E o líder tem esse poder, então, ou de empatizar ou até de psicopatizar o cérebro da equipe, como vários estudos de mapeamento cerebral mostraram. Então, a gente precisa entender que existe, sim, uma grande responsabilidade do líder, mas esse líder, às vezes, é cobrado, sendo que ele foi promovido pelas habilidades técnicas, não pelas comportamentais. Então, as empresas já estão olhando para isso e que bom, assim, que muitas têm investido fortemente, cada vez mais, sabe? Eu estou cada vez mais em empresas, em multinacionais, em empresas nacionais também, mas com esse viés de olhar para os líderes com mais cuidado, com mais empatia, para desenvolvê-los, para que eles possam multiplicar esse conhecimento. Então, é fundamental começar pela liderança mesmo. Muito bem, muito bem. Gente, olha só, vamos na dica de livro, né? Uma dica de livro, sei lá, pode ser filme, documentário, o que vocês quiserem. Quer começar, Marina? Vocês querem também que eu comece? Pode começar você. Estou vendo que está sobrando para mim toda hora que eu pego. Não vou perguntar mais, não, porque eu vou começar a jogar para lá e jogar para cá. Hoje eu vou falar de série. Você vai falar de série? Eu também tenho. Série não, tem um documentário, mas vamos lá. Você quer que eu fale ou você fala? Pode falar. Bom, já que você falou, o documentário, o pessoal não deixa de assistir. From the River to the Sea. Sensacional. Brasil Paralelo. Pô, é muito bom. Quer saber a história de uma forma mais neutra, entendeu? Empática, inclusive, mas tem um lado pesado, sim, mas é muito Foi bom. pesado, né? Foi pesado, né? Foi pesado. Pô, é muito bom esse documentário. É no Brasil Paralelo. Tá de graça no YouTube, no canal deles no YouTube. Eu recomendo fortemente, porque ficar falando sem conhecimento de causa, porra, não adianta. Assiste o documentário e aí sim, aí você vai poder entender melhor que a coisa não é bem como a grande mídia coloca. Aliás, geralmente nunca é como a grande mídia coloca. Tem sempre interesses aí. Entendeu? Então, assiste esse documentário que é muito legal. E quem quiser, quem se empolga, eu recomendo também o Brasil Paralelo, tem várias coisas interessantes lá. Várias coisas mesmo. Com relação a livro, eu tenho aqui um livro que eu estou lendo pela segunda vez, e engraçado. Gente, eu lia, vocês devem ter lido também O Pequeno Príncipe, de Maquiavel, e o outro do Exupéry. Não, O Pequeno Príncipe é do Exupéry, né? Maquiavel é qual? Bem conhecido. Me fugiu, Maquiavel. O Príncipe Maquiavel e O Pequeno Príncipe do Exupéry. Os dois livros eu li quando adulto, e a leitura é outra. É impressionante como Maquiavel é assustador, né? Assim, assustador. Maquiavel é um negócio que não é fofinho, pô.
Não, mas o Pequeno Príncipe você lê obrigado, quando você, nessa época, você era obrigado a ler, né? A escola obrigava você a ler, e você, quando lê adulto, cara, é outra pegada, entendeu? O livro é recheado de insights legais, entendeu? Apesar de ser um livro indicado para criança. Aí eu estou falando isso porque eu estou lendo pela segunda vez Sapiens, uma breve história da humanidade do Harari. Cara, eu recomendo com força. É muito bom. Muito legal esse livro. Pô, estou lendo de novo. E é outra pegada que você começa a perceber coisas que na primeira leitura passou, né? É um livro... Não é um livro que é ruim de ler, assim, porque é grosso. Não. Porque você fica refletindo. E é muito bom, né? Traz conhecimento, assim, a gente aprende muito com esse livro. Muito legal. Então, eu tenho uma terceira recomendação, que é um tal de Cálice, que ficaram de mandar para a galera aqui. É o melhor dos três aí. Pois é, eu não tenho nem para mostrar aqui o Cálice. Você tem aí para mostrar? Porque pelo menos você deveria ter, né? Mas eu também não tenho aqui, não. Posso não tenho, deixa é fogo. Sobre liberdade de expressão, não é não? Ajuda a vender o peixe aí que você criou no livro. É um livro maravilhoso. Compre 3, porque vai que, sei lá, mofa, pega água, às vezes tem uma café. E-book, né? Tem promoção na Amazon. É um livro legal. Mas sobre liberdade, porque a gente fala da história, né? O livro ele conta a história dessa perseguição de ideias, perseguição de grupos, perseguição de pensamentos. O que isso pode gerar na humanidade? E olha quanta coisa de ruim aconteceu por conta dessas políticas de perseguição. Não foi só o Holocausto com os judeus, não. A gente teve grandes nomes aí, quase, né, o próprio Galileu, só porque ele falou que não era o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol, o cara quase foi queimado na fogueira, cara. Ele morreu em prisão domiciliar, né? Ele ficou o resto da vida preso por conta dessa teoria herege. Enfim, então a história mostra que é um perigo desgraçado você perseguir grupos, perseguir pessoas. É por isso que eu sou muito sensível a você taxar determinado grupo, taxar como o problema da humanidade, como o problema da sociedade. Eu acho que a gente tem que procurar cada vez mais, eu acho que o objetivo da Paula é esse, e é por isso que eu fico muito feliz quando a gente traz alguém com essas posições, é que as pessoas realmente entendam que cada ser humano é importante, independente dos seus pensamentos, das suas ideias, né, das suas posições. A gente tem que respeitar e tem que agregar, não é desagregar, criar rupturas. Hoje, o mundo vive uma ruptura. Em todo sentido, a polarização política, a polarização racial, se não tem polarização racial porque tem mais de uma raça, né? Mas, enfim, são rupturas, são fissuras que acontecem na sociedade. A gente tem que lutar contra isso, a gente tem que lutar por igualdade. Né? Aproveita e dá a tua dica, então, aí, já que você está palestrando. A minha dica é o Cálice. Leia o Cálice. Se você lê o Cálice, eu fico feliz por isso, por 2 motivos. Primeiro, que eu realmente acredito naquele conteúdo, e segundo, fui eu que escrevi. Acredita em mim, eu acredito no que eu escrevi. Porque, cara, não dá para ganhar dinheiro com livro no Brasil. Não é uma questão financeira. É realmente de poder passar algum conhecimento para a galera. Muito bem, viu? Agora, Marina, diga lá, você falou que está assistindo uma série. Então, olha, é uma série muito light, não é nada político, não é nada intelectual, não é nada disso, é para você relaxar, sabe? Você chega em casa com a cabeça cheia, você não quer pensar em nada, você assiste essa série. Eu comecei a assistir aquela série que prende, você, caramba, quero ver de novo, que é essa daqui, ó. Qual? A Roda do Tempo, não sei se vocês já assistiram. Não vi ainda não. Tá na Amazon. Amazon. Na Amazon. Na Amazon. Oh, legal, hein? Já vi. Já assisti bastante. É bem de aventura. É legal. De aventura. Pô, conta o final, Paula. Conta o final logo. Fala pra gente como é que termina. Não daria nem pra vocês entenderem, porque é complexo. Até entenderem os personagens e tal. É complexo. Mas tá passando ainda. Acho que vão ter outras temporadas. Tá passando. E eu vou dar tipo aquela que fez sucesso no HBO, aquela que todo mundo assistia, dos dragões. Game of Thrones? A Game of Thrones. Não, ela tem fantasia. Ela tem fantasia, né? Mas não é igual Games of Thrones. Tá. E eu vou dar também, então, já que você deu uma série e um livro, eu também vou dar um livro aqui, que é esse aqui. Que está no meu Kindle, que é A Coragem de Ser Brené Brown. Esse é e eu acho que esse livro a gente lê uma vez,
depois a gente vive, depois a gente volta e lê ele de novo. Entendeu? É um livro que você vai... Cada vez que você lê, pega um insight diferente. Então... Mas você não acabou de lançar um livro, Marina? Cadê o teu livro aqui, é porque cara? eu não tenho ele aqui. Porra, como é que você... Tá na Bahia. Ela vai para Salvador para lançar o livro e não traz o livro aqui no podcast. Mas então vamos falar dele. Vamos falar dele. Cara. Tá então vamos falar dele aqui. O livro é o... Ai, meu Deus. O branding. Agora você me deu. Não, a gente dá um embromation aqui rápido. Encontre a sua marca. Me deu um branco, gente, aqui agora. Fui pega de surpresa. Encontre a sua marca. Sou coautora desse livro. E aqui eu escrevi um capítulo sobre linguagem corporal, que é muito importante quando a gente pensa, né, na marca pessoal e na sua imagem pessoal. Então, o livro está aí, encontre a sua marca. Quem tiver interesse, é só mandar aqui que a gente se fala e o livro chega na sua casa. Boa. Paula, contigo. Acho que a Paula congelou. Só para ser aqui polêmico mais uma vez, a Marina usou a expressão me deu um branco por uma coisa negativa, que é esquecimento. E olha, não tem problema. Lá vem ele com esse negócio. Cara, não dá. Ele cismou com esse negócio. Temos problema com isso. Cismou com esse negócio. E a Paula congelou. Ela está congelada ali, ela congelou até legal. Caiu. Perdemos a convidada. Pronto. Você fica insistindo no assunto, a convidada vazou. Falou, não quero mais falar sobre isso. Aí caiu. Eu gosto desses assuntos porque, de fato, é rico a gente conversar sobre isso, né? É rico a gente colocar isso em pauta, porque é muito polêmico, cara. A galera se mata por conta dessas histórias. A gente tem que refletir, tem que pensar, tem que entender os lados todos né, dessa questão. Enfim, para a gente mesmo refletir. Agora, vem cá, só me responde uma coisa. O que a gente faz agora? Isso que eu ia perguntar. Como é que a gente encerra o programa quando é convidado no final, Será cara? Será que ela volta? Será que ela foi de vez? Como é que faz agora? Tem mais alguma dica aí para te dar mais uns 5 minutos de blá 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 para ver se ela vai volta? ter uma novidade, né? Que não sei se as pessoas sabem. Olha quem voltou! Voltei, gente. A gente estava difícil. Não foi uma tática para fugir, não, da indicação, hein? Pois é, a gente estava falando mal de você. Você não voltou no programa. Eu não deixaria, Paula. Eu não deixaria. Muito obrigada, Má. E eu amei a dica da marca. Já que ela citou a Brené Brown, eu digo que ela é minha musa. Eu vou falar uma série que ela tem na HBO que chama Atlas do Coração. É super legal. Pouca gente conhece. Pode anotar. Atlas do Coração. É muito legal. A Brené é uma oradora assim, fantástica. Hoje ela treina muitos líderes, inclusive. E ela tem, além desse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, a coragem para liderar, que é assim, fantástico, ainda mais para pessoas que exercem ou cargos de liderança ou funções, né? Liderança é mais sobre influenciar do que um cargo em si. Então, vale a pena também se especializar mais. Eu poderia dar muitas indicações, mas eu vou ficar nessas, na Brené Brown, pegando o gancho da Mar. Boa, muito bem. Gente, vamos entrar agora na reta final do M, porque a gente achou que a gente ia encerrar pela primeira vez em 5 temporadas sem convidada presente. Aí a gente deu aqui um embromation para ver se ela voltava. A gente teve um convidado que sumiu do mapa, lembra? Quem foi, cara? Teve um... Não lembro. Foi do Grupo Rão. É verdade. Não foi o CEO. Eu esqueci o nome dele, mas realmente ele vazou, se mandou. Mas faz parte, acontece. Às vezes é a conexão e às vezes é você perturbando o convidado, cara. A gente não pode deixar essa possibilidade de lado. Tu fica toda hora discordando, é o Zé Discórdia daqui da parada. Você tem que melhorar a sua comunicação não violenta. Empatia também. Empatia, você não está bem, não. Você tem que melhorar esse teu café da manhã, não come mais, fica mais contente e tal. Enfim. Gente, é o seguinte, vamos entrando na reta final do ano de hoje. Eu queria agradecer para você que já nos conhece, e a gente está realmente estouramos para variar, estouramos o tempo, estouramos bem, inclusive, o tempo. Queria agradecer você sempre, né, a nossa audiência, e você repetindo, quem está assistindo o programa pela primeira vez,
propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Não deixa de dar o seu like, de seguir o canal, né, o joinha, né, no caso. Segue o canal. Estamos presentes em todas as plataformas. Inclusive, a gente não está no antigo Twitter, no X, que a gente acha meio nervosinho, mas o Márcio disse que a gente vai entrar no X e no TikTok, que o Davi e a Marina vão começar a fazer dancinha no TikTok. Já se comprometeram. Já se comprometeram. A reunião de pauta que a gente fez na outra vez, eles falaram. Vamos embora. Então, estamos em todas as plataformas e vamos entrar no TikTok e no X, segundo fala aqui a turma. Então, a gente encontra lá, a gente está no LinkedIn também, Facebook, Instagram, tudo quanto é que é lugar. A gente tem um grupo, inclusive, no WhatsApp também, que é bem legal. Se quiser conversar com a gente está sempre trocando ideia. E estamos toda quinta e sexta-feira aqui no nosso canal no M, a partir das 19 horas. Gente, reta final do M de hoje. Marina, vamos lá. Reta final, deixando a nossa convidada encerrar num grande finale. Por favor. Bom, quero agradecer a Paula, né, por estar aqui com a gente e trazendo, né, essa... eu acho que isso aí é uma pílula de esperança, né, para que a gente tenha organizações melhores, para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente possa olhar para a gente mesmo e entender, né, se a gente está praticando essas ações de empatia, de olhar para o outro, né, também, de diminuir o nosso ego, o nosso orgulho, né, e melhorar a nossa comunicação. Como a Paula falou, se a gente melhora a comunicação, a gente melhora o mundo, né? Então, obrigada pela sua presença. Volte novamente e fica aqui nosso agradecimento. Muito bem. Meu amigo Márcio Escudeiro, eu quero ver o desafio em 30 segundos você falar suas considerações finais. Eu duvido que você vai conseguir, duvido. Eu fico feliz quando uma pessoa com as características da Paula vem aqui, porque você pode perceber, Paula, que eu sofro opressão o tempo inteiro. Então, quando tem alguém com esse perfil, isso muito me agrada, né? Eu preciso te agradecer demais. Já estourou os 30 segundos, Marina, mas tudo bem. Eu nunca cumpro os 30 segundos. Tá vendo? É triste por compartilhar esse conhecimento com a gente. Acho muito importante. Eu valorizo muito o debate. Acho que a gente tem que apresentar sempre todos os lados da história para estimular as pessoas a pensarem sobre os assuntos, a refletirem sobre o que se passa na cabeça de um, o que se passa na cabeça do outro, porque isso sim vai gerar o entendimento necessário para as pessoas melhorarem, né? Melhorarem a empatia, melhorarem o comportamento, a comunicação, o conhecimento, né? E você ter um melhor entendimento sobre tudo. Então, eu teria aqui mais um monte de coisas, mais um monte de assuntos e perguntas para te fazer. Espero realmente que você possa voltar para cá. Eu já faço o convite aqui, porque é um papo muito rico, um conhecimento importante para as pessoas. Então, se você puder aceitar isso, a gente vai ficar muito feliz, porque eu falaria mais 1h30 aqui. Infelizmente, você vê... Com certeza. Sozinho, inclusive. Você falaria 1h30 sozinho. Sozinho. Mas, olha, eu vou aproveitar também, já que os dois falaram, que, de fato, é muito assunto para o tamanho que a gente propõe, entendeu? É muito assunto. Então, o convite está feito por todos, foi unânime o convite. A gente adora quando as pessoas voltam, e você só volta para lugares que você curtiu. Você vai para o restaurante que você gosta, você vai para lugares que você curtiu e tal. Você viaja para lugares que você curte. Então, é muito bacana quando a gente tem esse tipo de coisa. A gente gosta muito e, graças a Deus, e as pessoas acabam voltando mesmo. A gente bate papo, o Márcio perturba de novo, fala pra caramba de novo, vai implicar contigo de novo, mas é assim que funciona. Não é implicância, é justamente a pessoa ter um conhecimento, uma abordagem sobre um assunto e existe toda uma característica... Como é que muta o microfone do Márcio, por favor? Eu não estou conseguindo parar o maluco. Ele tá que tá. Bom, vamos lá. Vamos deixar a nossa convidada encerrar o M de hoje no grande finale, agradecendo mais uma vez a presença de todos, deixando o convite para ela retornar e deixando também aqui aquela frasezinha simples, né? São coisas que nunca saem de moda. Respeito, tolerância, delicadeza e amor ao próximo. É isso aí, Paula. Paula Rocha, eu acertei o sobrenome dela
Estou muito contente com isso. Muito bem. O M agora é todo seu. Não tem Raridade limite. Isso, hein, Paula? Pode fechar do jeito que você quiser, desde que o Márcio não vá entrar te perguntando de novo. Não deixa ele interceder, porque senão a gente vai cortar o microfone dele. Tá contigo, Paula. Imagina, gente. Eu quero agradecer demais o convite. O papo foi muito rico. É muito legal quando a gente traz contrapontos também. E como o Márcio falou, com certeza quem está na audiência tem pontos diferentes, né? A gente tem pessoas de vários partidos, vários posicionamentos políticos, com vários contextos, visões de mundo. Então, é legal a gente se desafiar também. Foi um papo muito gostoso. Espero, sim, a gente estar aqui de novo juntos, conversando sobre muitos outros temas. Acho que tem bastante coisa que a gente precisa debater mesmo e levar esse conhecimento para as pessoas, como o burnout, como até a própria questão da inteligência emocional mais na prática, liderança em empresas, como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais eficaz, sendo que tantos líderes se sentem sozinhos até, se sentem sem apoio. Então, tem papo aí para um monte de episódio, pode contar comigo. E quero agradecer também a acolhida. Espero que quem tenha nos ouvido também tenha feito sentido. Claro que a gente tratou aqui de um monte de assuntos complexos de uma forma até superficial, então por isso que fica aí o convite para extensão e também para quem quiser se conectar comigo nas minhas redes. Eu coloco aí pílulas diárias para ser esse momento de prática, de bons hábitos que as pessoas se lembrem de fazer também e que elas possam levar isso para o dia a dia, porque a gente está precisando, né? E a gente precisa se cuidar e se equilibrar antes de conseguir ter uma comunicação mais empática ou efetiva, senão a conta não fecha. Então precisa começar pela gente. E é isso. Vou terminar de uma forma mais resumida aí, para não extrapolar ainda mais o tempo. Não, tá ótimo, excelente. Pô, volte mesmo, volte várias vezes aqui no M. E, gente, Márcio Escudeiro, meu amigo Zé Palestrinha e Marina Bernardes, a gente não zoou o Davi. Fica assim, só um recadinho, igual o Davi, a gente aliviou hoje, mas a gente, na próxima, se liga, hein? Tá aí do outro lado do negócio, mas a gente está de olho em você. Pô, e valeu, gente, muito bom. Vamos encerrar? Vamos nessa? Valeu, muito bom, programaço. Beijos e abraços. Até a próxima. Vocês são muito chatos. Solta aí, foi, acabou, terminou. Acabou mesmo, tem certeza? Só mais uma pergunta, não pode? Não, vem não, Pablo Marçal, para com isso, vai, segue, né, pô? Começa.